Seu grupo o expulsou porque ele era um curandeiro inútil, mas ninguém sabia que ele era o aventureiro mais forte do mundo. Lost era um órfão nascido numa cidade masmorra, onde aventureiros de todo o mundo vinham tentar a sorte. Ele começou a aventurar logo depois de aprender a andar, mas fez menos progresso em todos esses anos do que eu com meu crush. A razão era que sua classe era curandeiro, mas ele não tinha talento nenhum, o que lhe rendeu o título de Lost, o incompetente. Apesar de ser insultado todo dia, ele se esforçou para ser aventureiro e até entrou num grupo, mas acabou sendo expulso. Hoje, ele está na Guilda dos Aventureiros com uma placa dizendo que procura um grupo, e de repente, uma garota de cabelo azul o convida para o dela. Todos na guilda ficam chocados, olhando para a garota como se Michael Jackson e Kobe Bryant tivessem ressuscitado. A garota se apresenta como Sina, uma artista marcial, e Lost diz a ela que é um curandeiro pelo que vale a pena, com um tom meio desanimado. Nesse instante, a recepcionista responsável por Lost, Ama, chega correndo para impedir Sina de cometer o maior erro da vida dela, pois está falando com o maior Zé Ninguém da guilda. A recepcionista diz que todos sabem que até o Sekiro era mais útil que ele, então ninguém o aceita no grupo. No entanto, Sina é uma novata total que não se importa com essas coisas, e ela diz a Ama que já tinha decidido formar um grupo com Lost há muito tempo. Ela então vai até Lost para convencê-lo a entrar no grupo dela, e Ama se pergunta o que ela quis dizer com há muito tempo. Logo depois, ela desliza a papelada para registrar um novo grupo para Sina e Lost. E a garota, meio avoada, nem sabe o que fazer. Por sorte, Lost sabe preencher a papelada e faz isso por ela, mostrando que nem tudo está perdido. Sina continua a olhá-lo com carinho, lembrando-se de como ele a salvou de um ataque de monstros no passado. Seu ato de heroísmo ficou gravado nela naquele dia, e desde então, ela tem tentado encontrá-lo. Depois disso, Ama pede sua comissão e Lost paga a ela algumas moedas de cobre de sua pequena e modesta bolsa. Ama declara que agora eles são oficialmente um grupo, e Sina fica muito feliz em ouvir isso. Eles apertam as mãos e pegam a estrada, onde Lost conta a Sina sobre a masmorra da cidade que ainda não foi totalmente explorada, e muitos aventureiros vêm para conquistá-la. Eles saem da cidade, e Sina pergunta a Lost se é muito cedo para entrarem na masmorra, já que a recepcionista o repreendeu por não levar a novata tão cedo. Lost explica que, como a energia mágica da masmorra vaza, há muitas áreas ao redor da cidade onde monstros são encontrados. Todos os iniciantes começam no lado oeste, onde os monstros são mais fraquinhos, tipo um tutorial. Mas Lost diz que, como há poucos monstros lá, não vale a pena o tempo deles. Ele sugere que vão direto para a masmorra, porque lá tem monstro de sobra, e contanto que não se aprofundem muito, não encontrarão nada forte demais. Logo chegam à entrada da masmorra, e Sina imediatamente se coloca na frente de Lost, dizendo que irá na frente, já que ela é artista marcial e ele é curandeiro. Lost não tem escolha a não ser concordar, mas fica com a pulga atrás da orelha se ela realmente sabe lutar. Suas preocupações se mostram infundadas quando Sina exibe suas habilidades e despacha os goblins rapidinho. Ela pergunta a Lost, toda orgulhosa, o que ele acha dela agora, e ele admite que está impressionado. Os corpos dos goblins desaparecem e deixam para trás pedras mágicas. Lost pega uma delas e explica que vender essas pedras para a guilda é a principal fonte de renda para a maioria dos aventureiros, o básico do básico. As pedras têm magia e podem ser usadas para várias coisas. Isso é o ABC de ser um aventureiro, mas a coitada da Sina nem sabe disso. Enfim, Lost diz a ela que pedras mágicas de Goblin não valem muito, e eles precisam caçar monstros mais fortes para ganhar mais. Sina está ansiosa para ir mais fundo com ele, e eles se aventuram ainda mais na masmorra. Enquanto caminham, Lost de repente a puxa para trás, pois ela estava prestes a pisar numa armadilha. Ele coloca uma pedra no ladrilho para desativá-la, e o chão à frente dele se abre de repente, revelando muitos esqueletos perfurados por estacas afiadas lá embaixo. Sina fica impressionada e pergunta a Lost como ele percebeu. Ele responde que notou que a cor do ladrilho era um pouco diferente dos outros. Eles atravessam a área da armadilha se agarrando à parede. E então Sina diz que localizar armadilhas é trabalho de ladrão. E Lost explica que ele aprendeu um monte de habilidades úteis por ser aventureiro há muito tempo. Depois de um tempo, eles de repente dão de cara com um orc, e Lost diz que um monstro de nível médio não deveria ser encontrado ali. Sina pergunta se devem recuar, mas ele acredita que juntos eles podem derrotar o orc, sem problemas. Ele diz a Sina que não vai forçá-la, mas ela está pronta para fazer qualquer coisa junto com ele. Eles vão para a frente do orc, e Sina imediatamente avança em sua direção. Ela salta alto para desferir um chute poderoso, mas o orc nem se abala. No entanto, o orc se move bem devagar, dando a ela tempo suficiente para desviar do contra-ataque. Mesmo assim, ela é atingida por uma pedra perdida, e isso dá ao orc a chance de atacá-la mais uma vez. Sina fecha os olhos, mas o golpe do orc nunca a alcança. Quando ela abre os olhos novamente, vê Lost parado na frente dela, e o orc já começando a se desintegrar por causa de seu ataque mortal. Ela fica sem palavras com isso e pergunta a Lost se ele é mesmo um curandeiro. E ele dá a mesma velha resposta de que aprendeu muito depois de seus anos como aventureiro.
Ele então de repente nota a lesão de Sina, e enquanto ela diz que é só um arranhão, ele insiste em curá-la direito. Ele usa um feitiço de cura básico que leva uma eternidade para curar até mesmo um arranhão tão pequeno. Depois disso, eles pegam a pedra mágica do orc, que vale uma boa grana. Lost diz que já ganharam dinheiro suficiente e mostraram suas habilidades, então deveriam voltar, mas Sina quer ir ainda mais fundo, explorando tudo. Eles exploram a masmorra mais um pouco e depois voltam para a guilda, onde Ama fica chocada ao ver tantas pedras mágicas. Quando ela nota a pedra mágica do orc, ela repreende Lost, perguntando se ele levou Sina para os andares do meio. Ele explica que encontraram um orc perto da superfície, e Sina confirma o que ele acabou de dizer. Ama acredita nas palavras de Sina porque ouviu outros relatos de monstros fortes sendo encontrados na superfície, o que é bem estranho. Ela acredita que algo deve estar acontecendo dentro da masmorra, mas não pode dizer com certeza. Ela então pergunta se eles querem vender as pedras mágicas, e Lost afirma. Ama fica super feliz enquanto prepara o dinheiro deles, com um sorriso de orelha a orelha. E Lost explica a Sina, que está confusa, que os funcionários da guilda recebem uma comissão baseada nas vendas feitas pelos aventureiros que eles gerenciam. Logo, Ama apresenta uma boa quantia de dinheiro a eles, e Lost fica chocado, pois não ganhou nem um décimo disso em seu grupo anterior pelo mesmo trabalho. Finalmente, ele se dá conta de que foi feito de trouxa pelo seu grupo anterior, que o enganou e roubou seu dinheiro suado. Ama sempre soube disso, mas ela não é exatamente uma cruzada da justiça, né? Sina diz que é muita maldade e que a guilda deveria intervir, e Ama responde que eles resolverão o caso por uma boa taxa. No entanto, Lost não quer se incomodar com isso porque já entrou em um novo grupo e superou o passado. Com isso, eles saem da guilda e vão direto para uma estalagem que Lost costuma frequentar, e ele pergunta à dona se ela tem quartos disponíveis. A senhora pergunta a Lost se eles precisam de quartos separados ou um compartilhado, com um olhar sugestivo. Sina começa a deixar a imaginação correr solta sobre dividir a cama com Lost, mas ele opta por quartos separados, para a decepção dela. Já dentro do quarto, Sina começa a se lembrar do dia em que Lost a salvou, quando ela era loira. Ele curou seus ferimentos leves, e Sina disse a ele que, quando crescesse, se tornaria uma aventureira e formaria um grupo com ele. Desde aquele dia, ela tem treinado duro para se tornar uma aventureira forte. Mas agora que ela formou um grupo com ele, ele nem a reconheceu. Ela sabe que é óbvio que depois de tantas mudanças em sua aparência, Lost não saberia quem ela era, mas ainda assim se sente magoada. Ela afasta esses sentimentos negativos e jura que, aconteça o que acontecer, vai ficar ao lado de Lost e protegê-lo. No entanto, ela se pergunta por que as pessoas desta cidade o chamam de sem talento quando ele é tão forte. À noite, Lost tem um sonho sobre o dia em que foi expulso de seu antigo grupo, Lâmina Relâmpago. Haviam aceitado uma missão para caçar um monstro poderoso, mas um de seus principais causadores de dano se feriu e também foi infectado com veneno. Enquanto o espadachim tentava conter o monstro, Lost usou seu feitiço de cura básico na megera de cabelo roxo, que o mandou se apressar. Ela o chamou de inútil porque seu feitiço de cura não desintoxicaria o veneno, e Lost disse a ela que isso não aconteceria se o líder do grupo tivesse comprado antídotos, como ele pediu. O espadachim loiro disse que antídotos são caros demais, e que a culpa é de Lost por não conseguir usar feitiços de purificação, mesmo sendo um curandeiro. O monstro Hydra começou a empurrá-lo para trás, então ele pediu à maga tímida para lançar alguns feitiços nele. A maga fez o que lhe foi dito, mas sua bola de fogo não causou dano nenhum, e ela cedeu ao medo. O loiro babaca decidiu que essa missão era impossível, então virou as costas para os amigos e fugiu. A maga tímida também correu gritando, e Lost teve que apoiar a megera roxa enquanto eles o seguiam, numa situação bem complicada. No dia seguinte, o espadachim disse a Lost que ele estava demitido do grupo porque era um completo peso morto, e que eles se sairiam melhor sem ele. Lost ficou chocado ao ouvir isso, mas tanto o espadachim quanto a garota roxa disseram a ele que a culpa era dele por terem falhado na missão anterior. Eles até forçaram a maga a culpá-lo, e esse foi o fim de seu tempo com a Lâmina Relâmpago. Enquanto Lost acorda do sonho, ele pensa que havia se convencido de que não se importava em ser expulso do grupo, mas a verdade é outra. Ele então se lembra de que algo ainda pior aconteceu 6 anos atrás, quando ele já estava ganhando fama como o curandeiro incompetente. Um grupo o abordou, e ele estava tão ansioso para se tornar um aventureiro de verdade que se juntou a eles sem fazer perguntas. No entanto, aqueles canalhas simplesmente o empurraram para a frente de monstros perigosos porque precisavam de Lost como isca. Enquanto ele tentava correr e desviar dos monstros, os canalhas começaram a fugir sorrateiramente, mas os monstros os notaram. A lei do retorno é implacável, e ela veio para mordê-los da pior maneira possível, com os monstros acabando com suas vidas. Lost ficou horrorizado com isso e de alguma forma conseguiu sair da masmorra por um triz. Ele estava pensando em desistir de ser aventureiro quando viu uma carruagem sendo atacada por goblins. A única sobrevivente era a jovem Sina, e sem perder um segundo, Lost avançou para salvá-la com toda a sua força. Ele estava pronto para sacrificar sua vida para salvá-la, mas então alguém o atingiu por trás, e ele desmaiou. Quando acordou, encontrou Sina olhando para ele. Por sorte, alguns cavaleiros em patrulha os encontraram e se livraram de todos os goblins, e Lost percebeu que não podia fazer muito para salvar a garota. Ele se sentiu perdido e inútil, mas ela o agradeceu porque ele ganhou tempo suficiente para os cavaleiros chegarem.
Sina disse a Lost que ele era muito legal e ele não conseguia acreditar nela. Ele de repente notou uma lesão no braço dela e começou a curá-la. Ela o agradeceu, e ele disse a ela que isso era tudo o que podia fazer. Ele contou a ela como o grupo que ele se juntou o usou como isca para monstros, e Sina começou a chorar. Ela não suportava ver alguém tratado com tanta crueldade, e foi por isso que prometeu a Lost que, quando crescesse, se tornaria uma aventureira para formar um grupo com ele, para que ninguém mais o tratasse mal. Ela logo partiu com os cavaleiros, e Lost percebeu que ela era de uma família nobre, então seria impossível para ela se tornar uma aventureira. No entanto, as palavras dela o encorajaram a não desistir de ser aventureiro, e ele continuou trabalhando duro. Ele conheceu alguns mentores que lhe disseram para compensar ser um curandeiro ruim, aprendendo outras habilidades. Quando ele pensou que estava pronto para trabalhar novamente, ele se juntou ao grupo Lâmina Relâmpago, mas foi expulso depois de ser humilhado na frente de toda a guilda. Lost começa a pensar novamente na garota que ele salvou e pensa que se ela não o tivesse encorajado naquele dia, ele nunca teria conhecido Sina, sem perceber que são a mesma pessoa. Nesse instante, Sina vem ao quarto dele para convidá-lo para o café da manhã, e Lost a acompanha de bom grado. Depois disso, eles vão para a masmorra novamente, e desta vez, eles vão mais fundo, e encontram um andar com um círculo de teletransporte. Lost diz a Sina que o círculo de teletransporte foi colocado ali por um mago lendário centenas de anos atrás. Ele pode levá-los a vários lugares dentro da masmorra, onde círculos de teletransporte semelhantes estão presentes. Mas infelizmente, a habilidade de criá-los se perdeu no tempo, e nenhum novo círculo de teletransporte pode ser feito, o que é uma pena. Depois daquela aula, Lost mostra a Sina como usar o círculo de teletransporte e os transporta para outra sala nos andares do meio da masmorra. Lost diz que há monstros perigosos ali, então eles devem ter mais cuidado. Logo, eles dão de cara com alguns monstros esqueletos, e Sina ataca o líder deles, apenas para passar direto por ele. Lost derrota os monstros do seu lado e então vem avisá-la que este é um Leak, um monstro que não tem um corpo real, então ataques físicos não o danificam. Ele diz a ela que eles deveriam recuar por enquanto porque não conseguem derrotá-lo, mas Sina diz que tem uma técnica que pode vencer o Leak. Lost percebe que ela está falando sobre Kai, a energia espiritual que artistas marciais experientes podem manipular e usar como arma. Ele provoca e atrai o Leak para si, enquanto Sina espera sua chance atrás de um pilar, reunindo seu Kai em torno do punho. Assim que o Leak passa por ela, ela sai do esconderijo e o atinge com seu soco energizado por Kai, destruindo-o imediatamente. Sina está orgulhosa disso, mas então de repente, as feridas que ela sofreu ao atacar o Leak antes começam a doer. Lost corre para o lado dela e tira uma ferramenta mágica, tipo uma Pokébola, que pode amplificar seus poderes de cura. Ele lança magia de cura no braço de Sina, e com o poder da ferramenta mágica, os ferimentos dela são curados bem rapidamente. Mais tarde, eles voltam para a guilda dos aventureiros e apresentam seu saque à recepcionista, Ama, que fica radiante ao ver a pedra mágica de Alik, porque ela é bem cara. Enquanto Lost e Sina se dirigem à estalagem para descansar, encontram dois aventureiros discutindo no meio da rua. Lost reclama que parece que todos os aventureiros problemáticos estão vindo para esta cidade, e Sina concorda, vendo que ele tem razão. Lost não está feliz que essas pessoas estejam estragando o clima da cidade, mas decide esquecê-los e fazer uma boa refeição para celebrar o sucesso deles. Enquanto se sentam para comer, Sina pergunta a Lost sobre o enorme pilar no meio da cidade. Ela pergunta se é um monumento, mas ele diz que não tem a menor ideia. Ele também está curioso sobre o propósito do pilar, mas quando perguntou aos artesãos sobre isso, eles não puderam lhe dizer nada, um mistério total. Eles só receberam o projeto e o dinheiro de um agente e nem sequer viram o cliente real. Lost só ouviu dizer que há toda uma cadeia de agentes para manter a identidade do cliente real em segredo, e ele acha que tem algo muito estranho nisso. Ele diz que, em vez de gastar tempo e dinheiro construindo coisas tão inúteis, eles poderiam construir uma muralha para manter todos seguros dos perigos. Sina diz que uma muralha não é necessária porque esta cidade está cheia de aventureiros que podem proteger as pessoas quando a coisa aperta. Depois disso, eles vão para seus quartos, e Sina quer dizer a Lost que ela quer ir para o quarto dele para um Netflix and chill, mas não consegue se forçar a dizer. Enquanto ela se joga na cama, começa a se remexer, frustrada por ter perdido a chance de dar o bote nele mais uma vez. Por outro lado, Lost está pensando que é bom formar um grupo com alguém que o valoriza, e ele começa a se perguntar se algum dia verá novamente a garota nobre que salvou. Enquanto isso, o antigo líder do grupo de Lost encontrou uma nova curandeira para a equipe. Ele apresenta a linda garota chamada Lyra aos membros do grupo, mas eles não ficam muito felizes com outra garota se juntando à equipe. Isso irrita a Lyra, mas o espadachim loiro pensa que, com uma curandeira capaz no grupo, eles certamente conseguirão derrubar a Hydra desta vez, sem falta. Mais tarde naquele dia, o grupo vai lutar contra a mesma velha Hydra, que ainda não se recuperou dos ferimentos que sofreu na luta anterior. O loiro idiota diz a Lyra para se juntar a ele na linha de frente, enquanto a maga os apoiará por trás. Enquanto isso, a megera ladina de cabelo roxo vai se esgueirar por trás do monstro e desferir golpes críticos quando ele não estiver olhando para ela. Ele avança, mas Lyra o impede e diz que não pode lutar na linha de frente porque é uma curandeira.
O loiro pergunta do que ela está falando, porque Lost fazia isso o tempo todo. Lyra o repreende perguntando se ele realmente estava forçando um curandeiro a um combate corpo a corpo. O loiro nem entende o que fez de errado e diz que Lost só era bom em combate corpo a corpo mesmo. Ele costumava correr como um louco, mas às vezes acertava golpes sólidos nos inimigos. A Megera Roxa diz que foi ele quem cortou a cabeça da Hydra, e Lyra fica chocada sem acreditar no que ouve. Enfim, o loiro diz a ela para ficar para trás se não puder lutar, mas pergunta se ela pode pelo menos usar feitiços de antídoto. Lyra confirma que sim, e o loiro está confiante de que eles conseguirão derrotar o monstro hoje, com certeza. Por outro lado, Lost e Sina também visitam a guilda no final do dia para entregar seu saque. Eles trouxeram mais pedras mágicas, e embora a Ama esteja feliz com o fluxo de dinheiro, ela também diz a Lost para ter mais cuidado, já que eles sempre parecem ir para os andares do meio. Lost responde que, como são apenas uma equipe de 2, eles tomam precaução extra. Ama diz a ele que se ele conseguir mais membros, o grupo poderá ter um desempenho ainda melhor. Ela sugere que peguem um guerreiro ou um mago, porque isso lhes daria mais opções, e eles ganhariam ainda mais dinheiro. Lost começa a considerar seriamente o conselho dela, e Sina fica preocupada que eles não ficarão mais sozinhos. No entanto, Lost diz que eles estão bem por enquanto, aliviando as preocupações dela, pelo menos por agora. Ama diz que tudo bem também, porque eles já estão ganhando bem. Ela diz a Lost que nesse ritmo, eles podem até alugar uma casa, e Sina quer saber mais sobre isso. Lost explica a ela que os grupos que têm dinheiro podem alugar uma casa como base. Ele começa a pensar que seu antigo grupo também havia alugado uma casa particular, mas ele foi colocado em um quarto que era pior até que o do Harry Potter. Ama sente pena dele por ter sido tão maltratado, e então diz a ele que foi bom ele ter sido expulso do grupo, porque eles não estão indo bem agora. Na base do grupo Lâmina Relâmpago, todos estão seriamente feridos, e o loiro está fazendo um escândalo porque falharam em derrotar a Hydra mais uma vez. Lyra está curando a maga, que tem ferimentos graves, e ela diz ao loiro que eles perderam porque ele avançou de cabeça na Hydra, mesmo sendo fraco. Ele grita com ela, mas ela o manda calar a boca porque precisa se concentrar. Ela termina de lançar o feitiço de antídoto na maga, enquanto o loiro e a roxa chegam à conclusão de que a equipe deles ficou mais fraca desde que Lost a deixou. Eles pensam que ele era uma boa ferramenta que fazia o trabalho e nem notaram quando o roubaram no pagamento. O loiro o amaldiçoa por ter saído do grupo, e a roxa lembra a esse babaca com amnésia que foi ele quem o expulsou, para a surpresa de ninguém. Blondie fica surpreso, mas acha que é fácil resolver. É só ir atrás do Lost e chamá-lo de volta. Na manhã seguinte, na Guilda dos Aventureiros, Blondie, todo metido, diz ao Lost que está ali para lhe conceder a maior honra da vida dele, permitindo que ele retorne ao grupo Lâmina Relâmpago. A guilda inteira fica chocada. Lost tenta impedir Blondie de tagarelar sobre as maravilhas de voltar ao grupo, mas ele já começa a falar de pagamentos. Diz ao Lost que houve uns pequenos desencontros da última vez, mas que agora ele será mais cuidadoso com isso. Ele se agarra ao Lost, dizendo que a nova curandeira que pegaram é uma inútil, uma desgraça, e que querem que ele a substitua. Purple fica decepcionada com o líder do grupo, achando que ele vai ser rejeitado, mas então Lost agradece a Blondie, deixando-a chocada. Senna também fica horrorizada, pensando que Lost vai voltar para o grupo. Ela corre na frente dele e manda Blondie se afastar. Deixa bem claro que não importa o que ele diga, Lost não vai se juntar a ele, porque já está em outro. Blondie está confiante de que Lost vai largar ela e pede para ela perguntar ao próprio cara. Lost diz a Blondie que agradeceu só por educação, mas que não tem a menor intenção de deixar seu grupo atual com a Senna. Blondie surta ao ouvir isso e começa a culpar a Senna. Diz ao Lost que essa garota está com certeza roubando o dinheiro dele, e que a guilda deve estar envolvida nisso também. No entanto, Lost agarra a mão dele e manda ele tirar o nome da garota da boca. Diz que não guarda rancor de Blondie e do grupo dele, mas se tentarem fazer mal à sua parceira, ele jamais os perdoará. Ele sai com essa e Sina o segue, provocando Blondie. Frustrado, ele corre até a Ama e pede para ela indicar um novo aventureiro, forte o suficiente para lutar ao lado dele. Ama já não aguenta mais as palhaçadas dele, mas nesse instante, um cavaleiro mascarado, alto e de cabelos prateados, aparece e pergunta a Blondie se pode se juntar à equipe dele. Blondie o inspeciona de cima a baixo, de todos os ângulos, e decide testar a habilidade dele na hora. Ama tenta impedi-lo, dizendo que lutar entre aventureiros é proibido, mas ele manda ela sair dali, porque isso é só um treino. Ele avança contra o cavaleiro mascarado, que saca a espada rapidamente e o desarma. Blondie fica morrendo de vergonha depois de ser humilhado na frente de todo mundo, mas decide colocar o mascarado na equipe porque confia na habilidade dele. Ele pergunta o nome do homem mascarado e ele diz que é Seg. Mais tarde naquele dia, a filha da estalajadeira avisa Lost que ele tem visitas, e Sina decide acompanhá-lo também. Eles descem e encontram Lyra e a maga Armia que vieram vê-lo. Armia se desculpa por aparecer tão de repente, ainda mais depois do que aconteceu no passado, e então diz que quer que ele ajude o grupo dele só mais uma vez. Lost pede para ela explicar melhor e ela conta que Blondie está obcecado em derrotar a Hydra. A
Apesar de um fracasso trágico da última vez, ele se recusa a aprender a lição e nem sequer compra os antídotos para ajudá-los. Contratou um novo guerreiro para auxiliá-lo e está planejando desafiar a Hydra novamente. Lost diz a elas que talvez o novato seja bom o suficiente, mas Lyra fala que não podem ser otimistas demais, porque se as coisas derem errado, alguém pode morrer. Lost conta que já recusou Blonde de manhã, e então Cina pergunta a Armia por que ela quer tanto ajudar aquele babaca. Armia diz que é verdade que Blonde tem muitos defeitos, mas, apesar de tudo, ele é membro do grupo dela e ela não quer que ele morra. Cina se irrita com isso e pergunta a Armia se Lost não era membro do grupo dela, então. Ela pergunta se Armia não sabia que ele estava sendo roubado e que era injusto expulsá-lo. Armia começa a chorar enquanto se desculpa, dizendo que também não queria fazer aquilo, mas tinha medo de que, se não o culpasse, ela seria a expulsa. Lyra a defende, dizendo que Armia tem se desculpado com Lost até dormindo, e pede para ele ao menos aceitar o pedido de desculpas dela. Lost se aproxima de Armia e diz que não guarda rancor dela nem do grupo, e ela fica muito feliz. No entanto, ele diz que não vai se juntar ao grupo novamente, partindo o coração dela. Enquanto Armia está prestes a afundar no desespero, o estalajadeiro chega com comida e começa a zoar Armia por causa do corpo dela, para fazê-la comer tudo. Enquanto isso, Lost, Cina e Lyra conversam sobre a situação do grupo. Cina pergunta a Lyra se ela consegue fazer Armia sair da lâmina relâmpago com ela, mas Lyra acredita que não é possível, e também não tem a menor intenção de deixar Armia sozinha num lugar tão horrível. Lost percebe que Lyra é uma pessoa gentil, e agora está preocupado com as duas. Mais tarde, as duas garotas voltam para o grupo delas, e Lyra fica chocada ao ver Seg, que ela conhece muito bem. Ela o encurrala, perguntando o que diabos ele está fazendo ali, mas Seg tenta fingir que não sabe de nada e diz que ela deve estar o confundindo com outra pessoa. Lyra sabe que Seg é um péssimo ator, mas decide não se meter mais nos assuntos dele. Logo, o grupo deles parte para enfrentar a Hydra mais uma vez, e ao mesmo tempo Lost e Cina estão indo para a masmorra. No entanto, Lost não consegue tirar o rosto choroso de Armia da cabeça e continua olhando na direção dela. Enfim, Lost e Cina entram na masmorra, e Cina mostra seus golpes de artes marciais, matando uns monstros híbridos de porco e burro com um único soco. Um dos monstros a ataca por trás, mas ela gira rapidamente para desviar e o nocauteia com um chute forte na cabeça. Ela está orgulhosa e Lost também lhe dá um joinha, mas nesse instante outro monstro se esgueira por trás dela. Cina o percebe a tempo e o derrota com um chute preciso para trás. Ela se gaba da sua força, dizendo que pode fazer isso o dia todo, mas aparentemente o estômago dela não. Ele começa a roncar e Lost ri, dizendo à garota envergonhada que eles deveriam almoçar agora. Eles se sentam num canto tranquilo para comer, e enquanto começam a refeição, Lost conta a Cina sobre a Hydra, um monstro poderoso com músculos grossos e escamas resistentes que rebatem ataques mágicos e físicos básicos. Assusta e se pergunta se Armia estará segura, mas Lost diz a ela que, como a Hydra é um monstro relativamente comum, muito se sabe sobre como combatê-la. Seu veneno é letal, mas o antídoto pode ser comprado no mercado. Cena responde que Lyra disse a eles que Blonde não comprou o antídoto porque era caro demais, e Lost diz a ela que Lyra vai resolver isso com a magia desintoxicante dela. Ele pede pra Cena não se preocupar tanto porque o grupo Lâmina Relâmpago não é de todo ruim. Ele diz que, apesar de ser um babaca, Blonde é um espadachim decente, e Purple é bem ágil e furtiva também. Cena fica com ciúmes ao ouvir Lost elogiar o antigo grupo dele, mas não diz isso em voz. No entanto, enquanto retomam a exploração da masmorra, ela diz a Lost que já se cansou de explorar os mesmos andares todos os dias. Então, eles deveriam ir para os pântanos onde a Hydra é encontrada, para variar um pouco. Nos pântanos, a Lâmina Relâmpago está lutando contra a Hydra. Blonde a fere, e então segue e avança para terminar o serviço. No entanto, ele apenas causa um ferimento profundo na Hydra e não corta a cabeça. Blonde pergunta por que diabos ele amarelou, mas Seg massageia o ego dele, perguntando se ele vai deixar outra pessoa levar a glória de derrotar a Hydra. Era tudo o que Blonde precisava para esquecer o plano e avançar direto contra a Hydra, mas isso dá errado, e o monstro o ataca. Enquanto isso, Lyra termina de curar Purple, que imediatamente corre em direção à Hydra. Lyra está meio decepcionada com o jeito que esse grupo funciona. Saig não é totalmente confiável e Blonde é um completo idiota. No entanto, ela vê que a Hydra está cansada e os ataques deles estão funcionando. Até Armia está lançando bolas de fogo sem parar e Lyra pensa que eles vão vencer desse jeito. De repente, a Hydra arremessa uma pedra em Armia, derrubando-a. E enquanto se aproxima dela, Armia é dominada pelo medo. De repente, uma fumaça preta começa a sair do corpo dela e Seiga a identifica como o medo que os monstros usam para ficar mais fortes. Lyra acredita que é outra coisa, porque naturalmente as pessoas não conseguem ver o medo, mas, ao tocar a fumaça preta que voa em direção à Hydra de todas as direções, ela percebe que é mana. Ela diz a todos que monstros podem sofrer mutações depois de absorver mana, e o mesmo acontece com a Hydra. Ela evolui para uma versão mais poderosa, e até suas cabeças cortadas voltam a crescer.
Seg sabe o quão perigoso esse monstro pode ser, então diz que eles deveriam recuar. Mas Blonde ainda está viciado na glória que terá depois de matar a Hydra. Ele a ataca, mas sua espada se parte em duas ao atingir as escamas da Hydra. Ele está completamente indefeso enquanto a Hydra o ataca, mas do nada Lost chega e defende o ataque. Seg diz a Lost para ir ajudar Armia enquanto ele lida com o monstro aqui. Lost concorda e vai até Lyra, que está tentando ajudar Armia, mas é difícil porque magos são resistentes à magia, e feitiços de cura também não funcionam muito bem neles. Lost assume a tarefa e começa a lançar o feitiço de cura básico sem parar. Lyra fica perplexa e pergunta o que diabos ele está fazendo, e os antigos membros do grupo dele dizem a ela que ele está sobrepondo os feitiços de cura, porque era assim que ele os curava no passado. Lyra diz que não é possível porque é como beber um frasco de xarope para tosse e esperar que a tosse seja curada instantaneamente. No entanto, Lost faz esse método aparentemente impossível funcionar e Armia acorda antes de voltar a dormir imediatamente. Logo depois disso, Lost e Sina se juntam à luta junto com Seg. Sina ataca a cabeça da Hydra, e então Lost a corta para criar um ponto fraco. Depois disso, Seg avança com sua espada mágica e fatia a cabeça da Hydra com um único golpe de sua lâmina. Enquanto a luta continua, a Hydra pega a Sina de surpresa e a nocauteia. Ela a mantém como refém para desafiar Lost para uma luta 1 contra 1, porque depois da evolução, ficou mais inteligente e se lembra que Lost foi quem cortou suas cabeças. Lost aceita o desafio do monstro apenas para ser humilhado em segundos. Ele fica gravemente ferido e cai no chão. No entanto, ele acorda de repente, seu corpo transbordando de magia. Todos ficam chocados ao ver Lost, que parece ter sido possuído por um demônio. Um chifre se projeta de sua testa e ele corta todas as cabeças da Hydra em um único movimento, derrotando-a facilmente. Todos ficam atônitos ao ver isso, mas então Lost de repente volta ao normal e desmaia. Ele acorda mais tarde com Sina ao lado, que lhe diz que Lyra o curou com o único antídoto que ela havia comprado. Lyra e Seg têm perguntas sobre o poder que Lost acabou de exibir, mas antes que possam dizer algo, Blonde e Purple começam a elogiar Lost, dizendo que ele é realmente incrível. Eles o bajulam para tê-lo de volta e até oferecem dividir o dinheiro desta missão, igualmente entre os três. Blonde e Purple dizem que os dois novatos não fizeram muita coisa, então não ganham parte, e pedem para Lost manter sua ajudante satisfeita de alguma forma. Ele pergunta sobre a parte de Armia e eles dizem que ela não serve mais para nada, então não a consideram membro do grupo. Eles chegam ao ponto de dizer que talvez devessem vendê-la para algum pervertido rico, e no instante seguinte, Sina acerta um soco certeiro no rosto de Blonde. Ele surta e diz que vai reclamar na guilda, porque atacar outros aventureiros é proibido, e ele tem testemunhas. No entanto, Seg decide calá-lo de vez e diz que eles estavam falando em vender Armia para algum nobre pervertido e rico. E isso é um crime muito sério. Ele diz que estão presos com efeito imediato, e todos só descobrem a verdade quando voltam para a guilda. Seg é, na verdade, um aventureiro de alto escalão que trabalha na sede da guilda, na capital. Todos ficam chocados ao ouvir isso, e Seg tira a máscara enquanto explica que é dever dos aventureiros de elite manter a lei e a ordem entre os demais. Ele tinha ouvido que as coisas nesta cidade estavam bem ruins por causa de alguns aventureiros mal comportados, então veio para uma investigação disfarçada. Lyra pergunta o que vai acontecer com Blonde e Purple agora, e a recepcionista Alma diz que eles serão expulsos da guilda dos aventureiros e possivelmente jogados na cadeia para sempre. Eles surtam ao ouvir isso e dizem a Seg que, como não fizeram nada, deveriam ser libertados. Chegam a oferecer dinheiro a ele, mas Seg não lhes dá a menor atenção. De repente, Lost pede para conversar em particular com Seg. Eles saem, onde Lost pede a Seg para deixar Purple e Blonde irem desta vez, porque no fundo ele acredita que Purple e Blonde não são pessoas tão ruins assim. Ele quer dar-lhes uma segunda chance para que possam continuar sendo aventureiros e espiar seus erros. Seg decide aceitar o pedido dele e congelar os dois culpados, mas diz para eles irem para o mais longe possível dessa cidade, porque se ele os encontrar de novo, eles vão para a prisão. Eles fogem, e então Ama pergunta a Seg se é certo deixá-los ir. Ele responde que expulsá-los da guilda talvez não os torne pessoas melhores, mas se puderem monitorá-los, ainda há esperança. Para esse propósito, ele decide ficar na cidade por algum tempo. Mais tarde naquela noite, Seg diz a Lyra que sua verdadeira missão ali é investigar o número crescente de monstros mutantes nesta área, e ele suspeita que o chefe da filial da guilda esteja por trás disso. Ele pede a Lyra para formar um grupo com ele, como nos velhos tempos, e ela diz que só fará isso se ele deixar Armia se juntar a eles também, porque ela não pode simplesmente abandoná-la. Seg concorda com o pedido dela e então diz que pode usar outro aliado, porque planeja ficar de olho em Lost e em seu estranho poder também. Logo Seg e seu grupo encontram Lost e Sina para um brunch. Lost fica surpreso ao saber que eles formaram um grupo com apenas 3 pessoas e pergunta a Armia se ela está bem em se juntar ao grupo deles. Ela responde timidamente que não tem para onde ir e que Seg e Lyra salvaram a vida dela. Então ela lhes deve muito. Lost e Seg o asseguram de que disseram a ela que não era algo para se culpar.
mas a Armin ainda os escolheu, e Lost fica feliz em ouvir isso. Depois, Senna e Lost vão para a guilda para trocar a pedra mágica da Hydra. Além disso, Lost também quer que Sina pegue uma missão designada hoje, porque caçar monstros não a levará muito longe como aventureira. E fazer missões sim. Pagar melhor e até ajudá-la a fazer contatos. Sina fica emocionada por Lost pensar tanto nela, e quando ele pergunta se algo está errado, ela cora de vergonha. Eles chegam logo à guilda, onde todos os encaram com desconfiança e suspeita. Aparentemente, os boatos de Lost ter derrotado a Hydra chegaram a todos, e ninguém consegue acreditar que seja verdade. Ele imediatamente puxa Sina para um canto e diz para ela ter mais cuidado agora, pois muita gente ruim vai tentar roubar as pedras mágicas da Hydra deles. Assim que ele termina de dizer isso, um aventureiro chamado Marnal se aproxima para falar com ele. Lost fica em guarda e o idiota pensa que ele está nervoso por causa dos seus capangas, então os manda embora. Lost e Sina não sabem o que pensar disso, mas acham que Marnell não está atrás das pedras mágicas deles. Marnell se vira para Lost e imediatamente se desculpa, pegando-o de surpresa. Ele diz que está se desculpando pelas ações do loiro, e pelo fato de que todos os aventureiros da cidade sabiam o canalha que ele era, mas ninguém avisou Lost sobre isso. Marnell diz que tentou se convencer de que não era da sua conta, mas agora se arrepende. Ele se desculpa por não ter ajudado Lost quando deveria. E de repente, Sina entra no meio e diz a Marnell que ele não será perdoado tão facilmente. Ele pergunta o que deve fazer para ganhar o perdão de Lost, e ela diz para ele se ajoelhar diante dele por 3 dias seguidos. Marnell e os outros aventureiros surtam ao ouvir isso, mas Lost pede para ela parar, pois não quer passar por vilão aqui. Ele diz que não quer desenterrar o passado e então acrescenta que, mesmo depois de derrotar a Hydra, ainda é incompetente como curandeiro. Ele estende a mão para Marnold para que possam ter melhores termos de agora em diante e o aventureiro veterano a aperta de bom grado. Ele diz a Lost para contatá-lo se precisar de ajuda, e então volta para seu grupo. Depois disso, Lost e Sina vão ao balcão da recepcionista para entregar a pedra mágica da Hydra, e Ama praticamente baba ao ver a pedra mágica que é suficiente para transformá-los em milionários. Ela diz que o nível de dificuldade da Hydra já era alto, e como ela mutou, o preço de sua pedra mágica aumentou muito. No entanto, isso também é um aviso de que um desastre pode ocorrer em breve, pois monstros exigem uma quantidade tremenda de mana para mutar. Geralmente isso acontece nos andares mais profundos da masmorra, mas se aconteceu na superfície significa que uma quantidade antinatural de mana está vazando da masmorra. Sina pergunta se a guilda não pode fazer nada, como enviar uma equipe para investigar, quando de repente Han, o superior de Ama, chega lá. Ela surta ao ouvir a voz dele e diz que seus aventureiros tinham uma sugestão. Han diz que os ouvirá diretamente e os chama ao seu escritório. Ele recebe o relatório sobre a mutação da Hydra e monstros de alto nível encontrados nos andares superiores da masmorra, e diz que coisas assim já aconteceram antes, então não são exatamente incomuns. Ele diz que a guilda não tem tempo nem recursos para enviar equipes de investigação toda vez que algo assim acontece. Lost tenta convencê-lo de que a guilda deveria garantir a segurança de seus aventureiros. Mas Han diz que os aventureiros sabiam dos riscos quando entraram nessa profissão, e aqueles como Lost, que têm medo de monstros, deveriam deixar a cidade imediatamente. Assim que saem do escritório, Sina desabafa toda a frustração que sentiu ao passar 5 minutos com Han. Ela pergunta quem diabos ele pensa que é para mandar Lost sair da cidade, e Ama diz que ele é a maior autoridade em exercício na guilda. O líder da guilda é bem velho e fica no quarto o dia todo, e sendo o braço esquerdo dele, Han é quem supervisiona tudo. Lost muda de assunto e pede a Ama para dar algumas missões a Sina. Ela mostra todos os pedidos de missão que tem, e Sina começa a reclamar porque a maioria nem é trabalho de verdade. Lost logo encontra uma missão para caçar uma fênix perto dos círculos de teletransporte na masmorra, e Sina diz ansiosamente que eles vão aceitá-la. Ama aconselha a parar de pensar nisso, pois com apenas a curandeira e uma artista marcial, eles não conseguirão derrubar um inimigo voador. Lost e Sina imediatamente pensam em pedir ajuda ao grupo de Seg e logo chegam à base deles. Seg e Lyra concordam, mas Armie acha que Lost não vai gostar de estar no mesmo grupo que ela depois de tudo o que ela fez a ele. Lost diz para ela não pensar muito nisso, pois ele já a perdoou. Todos estão em sintonia agora, e enquanto Seg vai à guilda para cuidar da papelada, os outros vão ao mercado comprar alguns suprimentos. Lost diz a Sina que eles precisam comprar algumas poções para cuidar das queimaduras que receberem ao lutar contra a Fênix. Ela diz que ele é realmente conhecedor em todas as áreas, mas isso de repente a faz sentir-se incompetente. Ela começa a se distrair no meio da rua, quando de repente uma garota vem por trás e a apalpa. Sina se liberta e dá um soco nela, mas a ruiva faz algumas acrobacias e desvia do ataque. Sina fica chocada ao perceber que a pessoa que ela pensou ser uma molestadora lésbica era na verdade Halma, uma aventureira veterana que é amiga de seu pai. Ela percebe que seu pai mandou a mamãe ruiva atrás dela porque estava preocupado com a filha que fugiu de casa. Justo então, Lost chega, e tanto ele quanto Halma ficam chocados ao se verem, pois se conhecem bem. Lost a cumprimenta como sua mestra, e Sina fica perplexa com o que está acontecendo. Eles vão a um restaurante, onde Lost explica que recebeu treinamento de Halma por um curto período de tempo.
Sina também lhe diz que seu pai e Halma são amigos, e ele a enviou aqui para checar como ela estava. Halma então diz a Lost para deixá-las sozinhas porque tem coisas particulares para conversar com Sina, mas ele recusa, dizendo que é membro do grupo de Sina, então deveria saber de tudo. Além disso, ele acha que Halma pode tentar levar Sina de volta com ela usando a força, e ele não vai permitir. Halma encara isso como um desafio e pergunta se ele acha que pode impedi-la. Ela atira uma pequena bola de fogo nele, mas ele desvia com seu instinto superior. Halma fica impressionada com a melhora de Lost e permite que ele fique. Ela então pergunta a Sina por que ela fugiu de casa, e ela diz que não fugiu. Ela afirma que estava com pressa, então não pôde se despedir dos pais, mas deixou uma carta dizendo que ia encontrar Lost. Tanto Lost quanto Halma ficam chocados ao ouvir isso, e então Halma pergunta o motivo. Sina de repente fica em silêncio e esconde o rosto porque não quer dizer a Lost que tinha seus homens espionando-o, e quando soube que ele foi expulso do grupo, correu para ele imediatamente. Lost diz a ela que deveria voltar para casa e conversar com o pai, mas ela está preocupada que ele não a deixe voltar para o lado dele. Ela está em lágrimas, então Halma diz que o pai dela não é contra ela ser aventureira, mas estava apenas preocupado com ela ter saído de casa tão de repente. Ela assegura Sina que vai conversar com o pai dela e explicar que ela está em boas mãos com Lost. Ela então de repente manda Lost buscar umas bebidas enquanto provoca Sina sobre o relacionamento dela com Lost. Sina começa a falar sobre como Lost é ótimo, e então de repente começa a chorar, pensando que é um fardo para ele. Halma diz que ela definitivamente teve um impacto positivo nele, porque antes ele não teria ousado responder a ela em hipótese. Ela diz a Sina que ela o mudou para melhor, e que deveria passar mais tempo com ele. Logo depois disso, Lost e Sina, assim como o grupo de Seg, se teletransportam para a masmorra para enfrentar a Fênix. Sina já está em guarda e fica surpresa quando a Fênix não está presente na sala de teletransporte. Lost diz a ela que as Fênix vêm em vários tamanhos, mas todas são bem grandes, e a porta desta sala é muito pequena para elas entrarem. Eles começam a explorar a área próxima e chegam a um espaço aberto com teto alto e muitas pilastras. É exatamente o lugar onde a Fênix estaria, e Lyra diz que eles só precisam esperar agora. Ela então explica que esta é uma área recém-descoberta da masmorra, e isso significa que tesouros e riquezas aqui pertencerão à primeira pessoa que os encontrar. Sina e Armia ficam muito animadas ao ouvir isso, mas Seg diz que também é muito perigoso. Lyra acrescenta que, como a Fênix estava bloqueando o caminho recém-descoberto, os aventureiros não puderam entrar para explorá-lo. É por isso que pediram à guilda para emitir uma missão a respeito, e a recompensa também é muito alta por causa disso. Enquanto isso, Lost encontra algumas marcas de queimadura no chão e pensa que estão bem perto. Ele pega uma pedra e a arremessa no corredor, explicando que as Fênix são monstros territoriais, e se encontrarem alguém perto de sua casa, elas os atacarão primeiro. Assim que ele termina de dizer isso, um portal se abre acima deles e uma fênix flamejante sai dele. Ao mesmo tempo, a mamãe ruiva Halma entra na guilda e assim que Ama a vê, ela corre para cumprimentá-la. Ela a elogia porque percebeu que, embora todos os acessórios de Halma pareçam baratos, são itens mágicos de altíssima qualidade, o que significa que ela é uma aventureira de elite. Ela não pode deixar outra pessoa pegar essa chance e imediatamente pergunta a Halma como pode ajudá-la. No entanto, quando a Ruiva diz que está aqui para encontrar o presidente da filial, Ama fica chocada. Ela pergunta se ela tem um compromisso ou uma carta de recomendação, mas Halma nega, e afirma que nem é alguém de quem o presidente da filial é próximo. Ela declara que Locke quer matar aquele velho fóssil e Ama imediatamente diz que não pode deixá-la ver o presidente da filial nesse caso. Ela chama Halma de idiota por fazê-la perder tempo e a Ruiva decide forçar a entrada. Ela invoca uma bola de fogo e Ama imediatamente se esconde atrás do balcão. Por sorte, Han chega bem a tempo de parar Halma e diz a Ama que ela é a lendária aventureira chamada Deusa do Fogo e que ela deveria estar feliz que não era aquela época do mês, ou ela teria queimado a guilda inteira. Han leva Halma para seu escritório e, como Lost, ela também está preocupada com as anormalidades na masmorra e quer que a guilda investigue. Ela claramente pensa que o presidente da guilda está aprontando alguma, porque há numerosos bandidos se passando por aventureiros na cidade. E também há misteriosos pilares brancos por todo o lugar. Han diz que ela não pode culpá-los sem provas, e afirma que não tem ideia sobre os pilares, e que os aventureiros vieram para esta cidade porque ela lhes dá oportunidade. Halma chama isso de pura balela, porque o presidente da filial da guilda detém a maior autoridade sobre uma cidade masmorra, e ela não vai acreditar que ele não sabe de nada. Ela acredita que o presidente da filial trouxe os aventureiros desagradáveis de propósito, porque algo grande vai acontecer e eles querem garantir que ninguém sinta falta dos aventureiros que morrerem lutando. Han pede para ela ser clara sobre o que quer dizer, e ela diz que está falando sobre um surto da masmorra. De volta à masmorra, a Fênix fica bem alto no ar e bombardeia constantemente o grupo de Lost com bolas de fogo, deixando-os incapazes de fazer qualquer coisa a não ser procurar abrigo atrás das rochas. Eles acham que a Fênix está tentando fazê-los fugir e não mirando para matá-los, o que é surpreendente.
Seg diz que eles não podem voltar agora e pede a Armia para usar um ataque de água de área ampla nas asas do pássaro. Ela está nervosa e Seg entende que é porque conjurar uma magia poderosa o suficiente para danificar a Fênix levará tempo, mas ele promete protegê-la e depois matar a Fênix com sua espada. Cina e Lost dizem que também a manterão segura, e após a garantia deles, eles começam a correr para atrair a Fênix para longe. Assim que ela se vai, Armia sai e começa a preparar seu feitiço. Ela cria uma flecha de água e a atira na Fênix, ferindo uma de suas asas. Ela cai no chão e Seg a apunhala com sua espada mágica, mas a ferida não é profunda o suficiente para acabar com ela. A Fênix ainda está viva, embora gravemente ferida, e Lost diz que se eles continuarem, podem derrotá-la. No entanto, a Fênix começa a absorver mana de seus arredores e começa a mutar. Ela fica maior, mais feroz e suas chamas ficam azuis. Lost e os outros ficam chocados ao ver um evento raro como uma mutação acontecer 2 vezes em uma semana. E Armia está aterrorizada. Ela cede ao medo, e Lyra teme que a Fênix se alimente do medo dela para ficar ainda mais forte. A Fênix também decide lidar com ela primeiro e atira uma bola de fogo nela, mas Seg entra em ação rapidamente e corta a bola de fogo. A Fênix começa a disparar bolas de fogo sem parar, mas Seg defende todas elas enquanto diz a Armia para se levantar porque precisam da ajuda dela para derrotá-la. Lyra estende o braço para ajudá-la a se levantar, mas Armia se levanta sozinha, cheia de confiança para superar seus medos e ficar mais forte. A Fênix os ataca novamente, e desta vez, Cina a soca com toda a sua força. O soco dela não machuca a Fênix, mas sua mão pega fogo, e Lost tem que defendê-la do próximo ataque da Fênix. Sua espada derrete ao fazer isso, mas ele ganha tempo suficiente para Armia liberar seu feitiço mais poderoso. Ela cria uma flecha de gelo gigante e atira na Fênix, derrubando-a. No entanto, antes que Seg possa ter a chance de atacar, a Fênix voa para longe do alcance dele. Cina não vai deixar isso acontecer, e ela escala o mais alto que pode e então se joga na Fênix, chutando-a com o poder do Kai. Ela diz a Lost que esta é a chance dele e ele corre para apunhalar a Fênix na cabeça com sua adaga. A Fênix desaparece com isso, e todos se reúnem em torno de Armia para dar a ela o crédito por esta vitória. Ela começa a chorar enquanto agradece a todos, e então pega a pedra mágica da Fênix derrotada. Logo depois disso, eles voltam para a cidade e encontram Halma esperando por eles na estalagem. Lost vai até ela e pergunta por que ela ainda está aqui, e ela diz que ouviu dizer que seu discípulo estúpido tinha ido caçar uma Fênix, então estava esperando para ver se ele voltava vivo ou não. Lost agarra a cabeça enquanto imagina o cenário, e então Halma diz que parece que eles tiveram sucesso na missão. Ela diz que não só conseguiram o cristal mágico de uma Fênix, mas também a recompensa da missão, e pede a Lost para pagá-la um jantar com esse dinheiro. Eles se sentam para comer uma sopa, e Cina diz que é bem diferente do que ela tem. Halma diz que é apenas carne barata que eles fervem por mais tempo para extrair o sabor. Enfim, Halma diz a Cina para aproveitar esta comida porque ela não vai ter isso na mansão dela. Armia fica curiosa sobre isso, e Halma percebe que ninguém aqui sabe sua verdadeira identidade. Ela revela que Cina é na verdade a filha do conde e da Áustria, chocando a todos. Cina está envergonhada agora, e então de repente, Lost lembra que a garota que ele salvou no passado também era da família Anéustria. Ele finalmente junta todas as informações e percebe que a garota que ele salvou naquele dia era Cina. Por outro lado, Han vai ao presidente da filial para informá-lo sobre outra mutação e também que Halma está aqui para se intrometer nos negócios deles. Um leve sorriso se espalha no rosto do velho ao ouvir o nome dela, porque ela é na verdade sua aluna. Mais tarde, enquanto Lost e Cina vão à guilda para coletar sua recompensa por caçar a Fênix e trazer sua pedra mágica mutante, eles ficam chocados ao receber apenas uma pequena bolsa de dinheiro. Cina começa a dar uma de Karen, diz a Ama que essa quantia é muito pequena e que quer falar com o gerente sobre isso. Em resposta, Ama apenas sorri de lado e diz para ela pelo menos verificar o conteúdo da bolsa antes de reclamar e choramingar. Cina abre a bolsa com relutância e o brilho das moedas de ouro dentro dela quase a cega. Ama diz que a recompensa pela missão e pela pedra mágica era muito para ser entregue em moedas de cobre ou prata, então ela teve que levar seu tempo e arranjar as moedas de ouro para eles. Cina ainda está chocada, mas então Lost diz para ela pegar o dinheiro rapidamente. Ele deixa 3 moedas de prata como gorjeta para Ama, e ela fica mais do que feliz com isso. Lost então se afasta, parecendo descontente com algo. E Ama pergunta a Cina se ele está chateado porque ela não o deixou fazer nada, mas ela também não sabe de nada. Logo, Lost e Cina vão ao mercado, onde um bardo está contando a história do dragão maligno que acorda na masmorra a cada 200 anos, e do herói que o derrota e mantém todos seguros. Um pouco afastado deles, Lost está sentado em uma mesa e Cina traz comida para eles comerem. Ele ainda parece estar perdido em pensamentos, e então Cina de repente sugere que eles comprem uma casa particular para o grupo porque agora tem dinheiro suficiente. Lost fica surpreso com isso e diz que eles precisam pensar direito sobre o assunto. Cina diz que fez sua pesquisa porque estava interessada em ter uma casa só para os dois depois da primeira vez que Ama mencionou. Ela está confiante de que podem comprar uma casa agora. Mas Lost parece incerto. Ele pergunta a Cina se ela tem algum
algum problema com a estalagem onde estão agora, e ela diz que está perfeitamente confortável na estalagem. No entanto, ela acha muito movimentada e lotada o tempo todo, e quer passar um tempo sozinha com Lost. Obviamente, ela não conta a ele a segunda parte e começa a imaginar a vida deles em uma casa tranquila, longe do barulho da cidade. Ela pensa que eles conversariam muito porque obviamente não há outra forma de passar o tempo, e isso eventualmente levaria a um Netflix and chill. Sina começa a agir como uma idiota enquanto imagina Lost fazendo um estrago nela, mas ele quebra o sonho dela dizendo que eles precisam economizar dinheiro agora. Além disso, eles têm que considerar outra coisa. Após o sucesso em derrotar a Fênix, Seg disse que eles deveriam formar um grupo juntos, e Lost está considerando seriamente isso. Sina não está satisfeita com essa ideia, e pergunta a Lost se ele realmente está planejando formar um grupo com eles. Ele afirma, dizendo que em termos de força de combate, eles não deveriam deixar essa chance escapar, já que Seg é um aventureiro de primeira linha. Ele diz que se forem se aventurar mais fundo na masmorra, vão precisar da ajuda dele. Mas Sina resmunga que não se importa se não forem fundo, contanto que sejam só os dois. Para disfarçar, ela sorri nervosamente e diz a Lost que se ele quiser formar um grupo com Seg e os outros, ela também concorda. À noite, Lost e Sina encontram Seg e as garotas, e anunciam oficialmente que formarão um grupo com eles. Eles celebram essa ocasião com comida e bebidas deliciosas, e Armia fica com sono enquanto come. Lyra decide levá-la para o quarto, e Sina a segue porque precisa discutir algo com ela. Assim que chegam ao quarto, Sina fala sobre o que aconteceu no dia, e Lyra surta que essa safada atirada se jogou em Lost dizendo que quer morar junto com ele. Mas ele não pegou a indireta. Ela diz a Sina que talvez Lost goste de levar as coisas com calma, e que ela deveria tentar entender mais a natureza dele antes de fazer outro movimento. Sina de repente fica animada, dizendo que estava certa em procurar Lyra para conselhos, porque parece que ela teve muitas experiências românticas, mas Lyra só queria que isso fosse verdade. Lá embaixo, Lost fala sobre isso com Seg, que o chama de sanduíche de idiota por recusar o pedido de Sina. Ele começa a encurralar Lost com suas palavras, perguntando se ele gosta ou não da Sina. Lost fica vermelho, pensando na resposta, e Sina percebe que ele não é bom em expressar sentimentos. Lá em cima, Lyra diz a mesma coisa sobre o Seg, de quem ela gosta, mas aquele lerdo nunca pega a indireta. Ela começa a contar a Sina como eles estavam na mesma festa na capital, mas aí a Armia também acorda para ouvir a fofoca da garota. Lyra conta que sempre teve homens babando por ela, e alguns até entraram para a sua equipe só para se aproximar. Um dia, enquanto Seg estava fora, um deles tentou forçá-la. Ela nocauteou o tarado rapidinho e deu o dia por encerrado, mas Seg ficou furioso por alguém tentar machucá-la. Ele expulsou o homem da cidade e depois sumiu também. Lyra sabe que o cabeça dura pensou que ela estaria brava por ele ter deixado o pervertido entrar na equipe, mas ela nunca pensou assim. Ela fica furiosa por ele ter sumido depois do incidente sem considerar os sentimentos dela. E então, de repente, a filha da estalajadeira chega e pergunta se ela gosta do Seg. Lá embaixo, Seg acaba de contar sua versão da mesma história para Lost. Então ele volta ao tópico original. Ele pergunta por que Lost se recusou a morar com Sina se gosta dela, e Lost responde que queria saber algo mais antes de tomar uma decisão. Nesse momento, Amma chega com um relatório de investigação que Lost havia pedido, e ele diz que ela chegou na hora certa, pois ele estava justamente falando sobre isso com o Seg. Lost havia pedido a Amma para fazer uma verificação de antecedentes da Sina, e ela diz que Sina é a única filha do Conde Anelstria. Ela é a herdeira do título e da propriedade, e naturalmente seu pai era contra ela se tornar aventureira até que um certo incidente aconteceu. Um dia, o cabelo de Sina de repente ficou azul, sem explicação, e seu pai não se opôs mais a ela ser uma aventureira. Lost fica confuso, e Seg diz que talvez o cabelo azul fosse sintoma de alguma doença que faria Sina viver por pouco tempo. Amma descarta a sugestão, pois uma garota que pode lutar contra uma fênix não pode estar doente. Ela conclui seu relatório dizendo a Lost que Sina se tornou aventureira com a permissão dos pais, então ele não tem nada com que se preocupar. Ela imediatamente pede seu pagamento e Lost lhe dá uma bolada. Depois que Amma vai embora, Lost diz que quer que Sina volte para casa e converse com os pais dela direito. Se ela ainda quiser ser uma aventureira depois disso, ele a ajudará. De volta ao quarto, as garotas compartilharam suas histórias, e Lyra diz que tem inveja da ousadia da Sina. Isso dá uma ideia às garotas, e elas imediatamente descem e empurram Lyra na direção de Seg. Ela nervosamente pergunta se podem conversar em particular, e o Seg, sem noção, concorda. Logo, todos os hóspedes vão para casa, e apenas Lyra e Seg ficam lá. Enquanto ela tenta expressar seus sentimentos a ele, Sina e as garotas espiam da porta, e Lost não tem ideia do que está acontecendo. Do outro lado da porta, Lyra diz a Seg que não quer ser apenas sua parceira de aventura, mas sua parceira de vida. E esse cabeça dura leva 2 minutos inteiros para processar isso. Assim que ele percebe o que Lyra quer dizer, ele fica vermelho. Ele diz a Lyra que vai pensar no assunto, e ela inicialmente o repreende, mas depois diz para ele levar o tempo que precisar, pois tem certeza de que ele nunca pensou em coisas como amor antes, então isso é definitivamente um progresso. Depois de ouvir isso, Lost também ganha coragem e pergunta a Sina se ela tem um tempo amanhã.
porque ele gostaria de conversar com ela sobre algo muito importante. Sina fica surpresa com isso, mas então ela sorri e diz que sempre tem tempo para ele. No dia seguinte, enquanto todos estão na estalagem, Sina está completamente no mundo da lua. Ela esquece de comer no meio da refeição, e quando Armia tenta trazê-la de volta à realidade, ela pergunta se Sina quer a salsicha dela. Lost, Lyra e Seg estão na mesa ao lado e sabem que Sina está agindo assim por causa do que Lost lhe disse ontem. Ele nem sequer disse a hora e o lugar para falar sobre o assunto importante, e ele é a razão para as células cerebrais dela estarem de férias. De repente, eles ouvem a Armia tentando impedir Sina de comer uma flor em vez de comida. E tanto Lyra quanto Seg dizem a Lost para se apressar antes que ela faça algo mais estúpido. Ele se aproxima dela e diz que eles deveriam conversar agora. Mas assim que ele está prestes a ir direto ao ponto, a porta se abre de repente e um jovem aventureiro chamado Keith desmaia no chão. Todos correm para ajudá-lo, e então Lost lhe dá alguns tratamentos antes de deixá-lo descansar. Ele sai do quarto para dizer a Sina e Armia que o garoto está bem, e Lyra está cuidando dele junto com Sheila, a filha da estalajadeira. Sina pergunta o que Sheila tem a ver com um garoto, e a mãe dela chega para dizer que o garoto chamado Keith é amigo de infância da filha. Ele é órfão, então ela o ajudou a crescer, e como todos os órfãos da cidade da masmorra, ele se tornou um aventureiro. Ela diz que ele parecia muito feliz por ter se juntado a uma equipe outro dia, e hoje ele voltou assim. Lost fica furioso ao ouvir isso, e diz a Sina que falará sobre o assunto importante mais tarde, porque agora ele tem que ir à guilda dos aventureiros. Acontece que a equipe que Keith se juntou o usou como isca para distrair orcs na masmorra. Eles o empurraram para os orcs para fugir, e Lost pode sentir isso pela sua experiência. Quando ele chega à guilda, alguns aventureiros já capturaram os canalhas que trataram Keith como um descartável. Eles perguntam a Lost como ele quer puni-los, pois foi ele quem pediu para capturá-los. Lost diz que os deixará viver, mas não nesta cidade. Os aventureiros ameaçam os canalhas para nunca mais pisarem na cidade se valorizam suas vidas, enquanto os libertam. E todos eles fogem da guilda. Nesse momento, Amma chega e diz que está desapontada com eles por terem tomado o assunto em suas próprias mãos, porque ela tinha ordens de cima para fingir ignorância sobre o caso. Os aventureiros ficam irritados e perguntam o que a guilda está fazendo, quando de repente Han chega e faz a mesma pergunta a eles. Ele pergunta como ousam não informar a guilda sobre o assunto primeiro e aplicar a punição por conta própria. Os aventureiros ficam furiosos com ele e mandam-no descer para que possam dar uma surra nele, mas Lost diz que isso não mudará nada. Ele decide ir negociar com Han e conta tudo o que aconteceu. Han diz que não tinha ideia disso e Lost desabafa com ele perguntando por que a guilda dessa cidade é tão inútil. Ele diz que os órfãos da masmorra são maltratados em todos os lugares, mas em outras cidades, as guildas pelo menos tentam implementar medidas para impedir isso. Han simplesmente diz a ele que se ele odeia esta cidade, deveria deixá-la e ir para algum lugar que tenha medidas de segurança. Ele disse que ninguém força ninguém a se tornar aventureiro, e se eles morrem, a culpa é deles e não da guilda. Lost não consegue encontrar uma resposta para isso, e então Han diz que uma vez um homem sábio disse que aqueles que se tornam aventureiros sabem que estão arriscando suas vidas, e os incompetentes frequentemente morrem. Ele então, de repente, mostra a Lost uma cicatriz em seu braço, perguntando se ele já não conhece aquela citação. Ao ver a cicatriz, Lost fica chocado porque aquela mesma cicatriz foi feita em alguém que ele conheceu há muito tempo. Muitos anos antes, Han era chamado Noxon, e ele era um órfão da masmorra nesta cidade, que trabalhava como carregador para os aventureiros. Eles o tratavam como lixo, e jogavam suas coisas nele, dizendo que ele só servia para carregar. Lost estava na mesma equipe como carregador, e ele se ofereceu para ajudar Han, mas este estava amargurado e se recusou a aceitar a pena de qualquer um. À noite, enquanto os aventureiros festejavam, Lost e Han faziam a guarda. Mais tarde, Han adormeceu, mas Lost o acordou para dizer que havia goblins perto deles. Eles alertaram os aventureiros sobre a situação, mas ao ver que havia muitos goblins para eles lidarem, decidiram usar o plano que sempre tiveram. Eles jogaram Lost e Han do penhasco para servirem de isca, e Han ficou furioso. Lost disse para ele guardar a raiva para depois, e eles decidiram lutar para sair da situação. Conseguiram derrotar alguns goblins e se esconder atrás das árvores, e Han disse que todos os chamam de inúteis, mas pelo menos conseguiram ser boas iscas para ajudar os outros a escapar. Lost respondeu que os outros não conseguiriam escapar, porque goblins fingem caçar inimigos que estão em grupos maiores, e se eles se escondessem um pouco mais, atacariam a equipe deles. Exatamente isso aconteceu logo, e Han sorriu de lado, dizendo que eles deveriam usar essa chance para escapar. Lost disse que queria salvá-los, mesmo que o tivessem traído. No entanto, Han não conseguia acompanhá-lo por causa de um ferimento profundo no braço. Lost começou a curá-lo, e Han ficou chocado porque ele deveria estar usando essa chance para fugir. Ele disse que aventureiros estão sempre em perigo, e os incompetentes morrem. Mas como curandeiro, Lost não estava disposto a deixar ninguém ferido para trás, e disse a Han que sempre há redenção para pessoas tão fracas quanto eles também. De volta ao presente, Han diz a Lost que ele o ajudou a sobreviver naquele dia, e eles perderam contato depois de retornar à cidade. Coisas aconteceram, e ele eventualmente se tornou o discípulo e o braço direito do presidente da guilda.
Ele agradece a Lost por salvar sua vida e diz que é sua maneira de retribuir o favor, dizendo para ele levar Cina e deixar a cidade. Lost desce e diz a todos que falhou quando Ama chega para chamá-lo e ao rapaz chamado Marnal para conversarem. Ela lhes diz que há muitas pessoas na guilda que se opõem à forma como o presidente da guilda e Han estão agindo, mas não podem se expor. É por isso que ela vai se tornar a ponte de comunicação entre essas pessoas para que possam proteger a cidade do crescente número de monstros, já que o presidente da guilda não está fazendo absolutamente nada. Ela até decide reduzir sua comissão para que os aventureiros recebam um preço melhor por seu trabalho árduo, e tanto Han quanto Marnal achou isso uma pílula difícil de engolir. Depois disso, Lost vai para a estalagem e conta a Cina o que aconteceu na guilda. Ele pergunta se ela está bem com um trabalho extra, e ela diz que terá prazer em fazê-lo se isso significar proteger a cidade. Depois disso, eles vão para o quintal onde encontram Seg treinando os órfãos para usar espadas. O garoto ferido chamado Keith já está de pé novamente, e Lyra diz que ele era bastante resiliente, por isso se recuperou rapidamente. Segue para o treinamento e então diz a Cina para assumir. Ela começa a treinar as crianças em artes marciais, porque espadas custam dinheiro, mas dar socos é de graça. Falando em Cina, Lyra de repente pergunta a Lost se ele contou a ela o que estava planejando. Ele gagueja ao dizer que o momento não parece certo. Lyra está brava com ele, mas Seg acredita que tudo vai dar certo porque Cina voltou ao normal agora. Por outro lado, Han entrega uma carta do primeiro-ministro do país ao presidente da guilda, Mist. A carta diz a ele para ficar de olho em Cina porque ela é a Bela Adormecida. Han pergunta ao velho se Cina é realmente tão importante que até o primeiro-ministro sempre quer ficar de olho nela. E Mist afirma. Ele pergunta a Han se ele já ouviu a história da Bela Adormecida que se sacrifica para selar o dragão maligno e ajudar o herói a derrotá-lo. Han diz que toda criança já ouviu a história, e então Mist lhe diz que a história é completamente verdadeira. E o cabelo azul de Cina é a prova de que ela é a escolhida. Ela é a única esperança do mundo contra o dragão maligno, e é por isso que eles devem mantê-la segura a todo custo. Alguns dias depois, Lost e sua equipe seguem para as planícies fora da cidade, e encontram um enorme grupo de goblins indo em direção à cidade. Eles começam a se perguntar se deveriam emboscá-los ou tentar atacá-los à distância, usando magia, mas Lost sugere que deveriam enfrentá-los de frente. Ele argumenta que, para a segurança das pessoas em sua cidade, eles deveriam matar todos os goblins, e enfrentá-los de frente é a única opção para fazer isso. Se os emboscarem ou atacarem à distância, os goblins podem escapar e eles não querem que isso aconteça. Seg e os outros concordam com o plano e eles vão lutar contra os goblins. Surpreendentemente, eles encontram uma velha carroça abandonada à beira da estrada e Lost e Cina percebem que este é o mesmo lugar onde se conheceram. Eles não têm tempo para ficar nostálgicos, porque os goblins já estão lá. Os goblins avançam sobre eles e Cina manda um deles pelos ares com seus socos, enquanto Lost lida com outro. Ambos pensam em como eram fracos e indefesos naquela época, mas as coisas mudaram muito agora, e eles se apoiam. Eles conseguem derrotar os goblins rapidamente, mas então, de repente, o chão começa a tremer. Lost já viu algo assim antes, e ele avisa a todos que só vai piorar. O terremoto se torna ainda mais intenso, abalando a cidade inteira. Depois disso, eles voltam para a estalagem e a encontram uma bagunça por causa do terremoto. Mas por sorte, eles não sofreram grandes danos. Lost fica aliviado ao ouvir isso. E então, de repente, um aventureiro chega correndo, dizendo que Marnal quer vê-lo imediatamente. Lost pergunta se algo aconteceu na guilda, mas o homem diz que Marnal o espera na fronteira da cidade. Eles imediatamente vão para a localização de Marnal, e para o choque deles, há uma enorme horda de goblins lá, incluindo alguns hobgoblins mais fortes. Marnal diz que queria lutar contra eles para proteger a cidade, mas não consegue dar conta de todos sozinho. Ele sabia que ir à guilda era perda de tempo, e Lost era o único com quem podiam contar. Ele diz que talvez não haja dinheiro suficiente no trabalho, mas Lost diz que eles aceitarão para manter a cidade segura. Eles avançam contra os goblins, derrotando-os facilmente com um golpe, e Lost vai lutar contra o chefe deles. Ele arranca um braço do hobgoblin, que de repente começa a falar. Ele amaldiçoa Lost e diz que definitivamente o matará. E então todos os goblins também começam a entoar ameaças de morte. Todos ficam perplexos com isso porque monstros não deveriam falar como humanos, e nem mesmo Seg sabe nada sobre isso. Lost diz que eles não devem deixar esse fato perturbá-los, porque a missão deles ainda é a mesma. Ele diz a todos para derrubarem os goblins, e eles terminam o trabalho rapidamente. O hobgoblin é o que dura mais, e enquanto está prestes a morrer, ele diz a Lost e aos outros que suas lutas são em vão, porque no final todos os humanos vão... morra de uma vez. Com isso, ele simplesmente desaparece, e Lost percebe que foi uma mutação do cristal mágico. Mas mutação não torna monstros inteligentes a ponto de falar. De repente, outro aventureiro chega correndo, gritando que é uma emergência. Lost e seu grupo vão para a masmorra, onde um exército gigantesco de goblins começou a sair das profundezas da terra. Sig diz que é demais para o grupo deles lidar sozinho, e Lost concorda. Ele diz que devem recuar e reunir todos os aventureiros da cidade para repelir os monstros.
Mas, ao chegarem à guilda, encontram uma fila que dava a volta no quarteirão lá fora. Amma diz que a guilda emitiu uma recompensa pelos monstros que escaparam da masmorra, mas o valor é maior que o da Fênix. Todos acham suspeito, e Amma diz que a guilda está até pagando parte da recompensa adiantado, mesmo sabendo que alguns caloteiros vão pegar a grana e sumir. Lost percebe que isso deve ser coisa do Han, e significa que nem podem argumentar com ele para parar Tim. Marnell diz que isso não é de todo ruim, afinal eles queriam a ajuda de todos os aventureiros para proteger a cidade. Lost concorda, mas se pergunta se Han realmente preparou essa quantia enorme de dinheiro em tão pouco tempo. De repente, a ruiva gostosona Rama chega e diz que Han deve ter planejado isso desde o início. Todos ficam chocados ao vê-la ainda na cidade, e então Lost pergunta se ela também sabia que um surto tão grande de monstros aconteceria. Ele pergunta se é isso que chamam de Fúria da Masmorra, e Rama confirma. Amma diz que também ouviu falar e tira uns documentos antigos que falam sobre isso. Uma Fúria da Masmorra ocorre quando há mana demais dentro dela, produzindo um número gigantesco de monstros que correm para a superfície. Geralmente, as fúrias terminam em um dia, mas às vezes podem durar vários dias, e os aventureiros humanos não conseguem acompanhar as ondas intermináveis de monstros e as cidades perto das masmorras viram ruínas. Para parar uma fúria da masmorra, todos os monstros precisam ser mortos, e a masmorra deve ter tempo para produzir mais monstros, para que ela possa ficar sem energia em excesso. Alma diz que as guildas foram formadas para manter o acúmulo de magia nas masmorras sob controle, mas nunca foi o foco principal deles. Rama diz que é óbvio, porque a última fúria da masmorra foi há 100 anos e as pessoas tendem a esquecer as coisas com o tempo. Marnell diz que parece estranho porque a masmorra deles é uma das maiores por aí e um número gigantesco de aventureiros entra nela todos os dias. Lost concorda dizendo que a masmorra deles não deveria ter mana em excesso, mas Halma manda ele parar de bancar o Sherlock Holmes porque agora precisam lidar com a fúria. As pessoas começam a evacuar a cidade na improvável hipótese de as ondas de monstros não serem contidas. Enquanto os aventureiros os ajudam a carregar as coisas, Keith e outros garotos dizem que também vão lutar na linha de frente. Marnell diz que eles são 10 anos muito novos para isso, e que se quiserem ajudar, podem atuar como mensageiros e patrulheiros, porque esse também é um papel muito valioso. Os garotos concordam com a sugestão dele e decidem ajudar os lutadores de outras formas. E Lost vai até Manod para falar sobre como eles também já foram como essas crianças. Logo, os monstros invadem a cidade e todos os aventureiros os combatem. A maioria pela recompensa generosa prometida a eles. O nível dos monstros começa a subir de repente, e até monstros de nível médio começam a aparecer. Para piorar, alguns Leaks voam pelo céu em plena luz do dia, e Sig diz que eles devem ter sofrido mutação. Os monstros continuam dizendo que vão matar todos os humanos, mas Rama os manda pelos ares com sua poderosa magia de fogo. Todos os outros se juntam à luta, e eles conseguem derrotar a primeira onda de monstros. No entanto, não há tempo para relaxar, porque a próxima onda já está na frente deles, e Rama decide tirar uma pausa do nada. Lost e Sig decidem lutar juntos na linha de frente, mas até lutadores habilidosos como eles começam a ter problemas ao lidar com um número gigantesco de inimigos. De repente, Sig escorrega num tronco e um minotauro vai esmagá-lo com força quando alguém o ataca e o mata com um golpe. Uma voz diz a Sig que ele ainda falta muito, porque nem consegue usar a espada mágica que lhe deu direito. O homem então rapidamente destrói todos os monstros e se revela como um cavaleiro loiro de óculos redondos. Lost reconhece esse cavaleiro como Ronaldo, que uma vez o ensinou esgrima. Não só isso, Senna diz que ele também a ensinou algumas habilidades com espada, mas ela decidiu optar por artes marciais. Todos ficam surpresos ao vê-lo, e então Rama chega, repreendendo Ronaldo por estar atrasado. Ele a provoca chamando-a de Diaba de Fogo Furiosa, e ela o ataca por isso. Ronaldo bloqueia facilmente o ataque dela e diz que podem conversar depois, porque ele precisa lidar com os monstros primeiro. Ele corre em direção aos monstros, os atacando com sua velocidade. Enquanto Rama se lembra da época em que eram uma equipe, Han de repente chega usando a porta para qualquer lugar. Ele diz a Rama que o presidente da guilda quer encontrá-la. A ruiva fica brava porque o velho bastardo estava se escondendo usando uma magia tão avançada que ninguém conseguia encontrá-lo. Ela decide ir com Han porque Ronaldo pode dar conta das coisas aqui. Então Han diz que quer que Lost e Sina venham junto também. Eles não entendem nada, e enquanto vão encontrar o velho chamado Mist, Lost diz a Sina que a protegerá se algo acontecer. Rama imediatamente o avisa para não fazer qualquer besteira, porque mesmo em seu poder total, ela não é páreo para Mist. No entanto, assim que chegam ao velho, Halma é a primeira a atacá-lo. Os ataques dela nem o arranham e ele pergunta se é assim que ela vai tratar seu mestre. Enquanto a fumaça se dissipa, Lost e Sina veem que Mist é na verdade um elfo velho, e Lost ainda não consegue processar que ele é o mestre do seu mestre. Halma diz a ele que elfos são a melhor espécie quando se trata de manipular magia, e alguém como Mist que viveu por 600 anos é muito melhor que ela. Lost e Sina acham isso realmente difícil de digerir, e então o velho elfo olha para Sina de repente a deixando nervosa.
Enquanto isso, Rama pergunta ao velho por que ele a convocou agora, se não fez nenhum tipo de contato com ela há muito tempo. Ela pergunta o que ele estava tramando enquanto se escondia aqui, e Mist diz que parte o coração dele ver como ela fala com seu mestre. Ele se vira para Han, que se curva educadamente diante dele, e Rama pergunta se esse cara é o aluno mais recente dele. Mist diz que infelizmente Han não tem talento para magia, então ele não pôde ensiná-lo nada. Han intervém, dizendo que pode não ter aprendido magia, mas aprendeu muitas outras coisas valiosas com Mist, então é muito grato por ser seu aluno. O velho elfo pede a Rama para aprender algo com ele, mas ela simplesmente os dispensa os dois. Depois disso, eles se sentam para uma discussão, e Rama pede a Mist para admitir que ele trouxe os aventureiros barra pesada para essa cidade de propósito para que pudesse dar-lhes dinheiro e forçá-los a lutar contra a estampida de monstros em momentos como este. Ela adivinhou que Han costumava dizer a outros aventureiros para deixar a cidade se estivessem insatisfeitos, porque era a maneira dele de deixar os mocinhos longe do perigo. Ela pergunta a Mist se ele sabia que a Fúria da Masmorra aconteceria em breve, e ele afirma perguntando se ela não viu os sinais. Lost diz que eles viram muitos sinais, e então Sina pergunta a Mist por que ele não avisou os cidadãos se sabia que a estampida ia acontecer, para que pudessem se preparar e evacuar a tempo. Han diz que eles só sabiam que a fúria aconteceria, mas não tinham ideia do tempo que levaria. Por isso, avisar as pessoas era inútil. Halma intervém perguntando a Mist se tudo isso é realmente o plano dele, e se ele de alguma forma influenciou a Fúria da Masmorra. Ele deixa claro que não pode fazer nada assim. Isso nem era o plano dele para começar. Ele foi ordenado a manter tudo em segredo por alguém muito acima na cadeia alimentar. Halmus começa a juntar as peças e percebe que, como a fúria era improvável de causar dano à capital, o rei e os ministros não emitiram um aviso que jogaria o país inteiro no caos. No entanto, eles também não deixaram o povo da cidade ser massacrado. Ela finalmente percebe que os misteriosos pilares brancos que foram erguidos por toda a cidade devem ser algum tipo de precaução preparada por Mist, e ele a elogia por ser tão observadora. Ele então propõe um acordo a ela, pedindo que lute na linha de frente para proteger o povo, enquanto eles vão para o andar mais profundo da masmorra e derrotam o chefe. Lost diz que o chefe da masmorra nunca foi encontrado, mas Han diz que eles têm uma boa ideia de onde ele está. Derrotar o chefe cortará o suprimento de mana para os monstros, e a fúria terminará instantaneamente. Lost e Sina ainda acham que é um plano perigoso, mas Rama aceita o acordo. Enquanto isso, na cidade, Ronaldo está fazendo Siwoo com os monstros, e Lyra está dizendo a Sig para tentar lutar como ele. Nesse momento, um monte de ogros chega e sobrecarrega os outros aventureiros. Sig olha para as crianças preocupadas atrás deles e decide atacar os ogros e derrotá-los antes que causem qualquer dano. Por outro lado, Han leva Rama e os outros para um local secreto na Guilda dos Aventureiros, usando a porta para qualquer lugar. Eles chegam a uma pequena sala selada, no meio que Rama abre usando sua magia. Ela então diz a Lost para não confiar muito em Mist, chamando-o pelo nome em vez de se referir a ele como seu aluno estúpido. Lost percebe que algo está estranho, mas antes que possa fazer qualquer coisa, Rama entra na sala estranha e a parede se fecha atrás dela. Então, de repente, um feixe de luz irrompe da sala, e ele lentamente cobre a cidade inteira com uma barreira mágica que permite apenas humanos entrarem e bloqueia todos os monstros. Lost percebe que Halma está alimentando aquela barreira, e ele imediatamente corre para Zig e os outros que terminaram de derrotar os monstros. Lost conta o que aconteceu, e Ronaldo é o único que percebe a gravidade da situação. Lost diz que, embora possa colocar a vida dela em risco, Rama decidiu proteger a cidade. As garotas ficam preocupadas com o que ele quer dizer, e Lost explica que Rama está alimentando a barreira ao redor da cidade, e isso deve precisar de uma quantidade gigantesca de magia. Geralmente, um mago perderia a consciência depois de liberar magia demais, mas ele tem certeza de que a sala em que Rama está é uma ferramenta mágica que continuará sugando a magia dela até o fim da vida. Lost está preocupado com ela, e então, de repente, um grifo dourado voa em direção à cidade. Sieg entra em pânico porque grifos são monstros extremamente poderosos, e até as elites lutam contra eles. O grifo ataca a cidade, mas é repelido pela barreira. Ele continua atacando, e Ronaldo diz que isso é má notícia, porque se a barreira sofrer dano, mais magia será sugada de Halma para repará-la. Lost decide lutar contra o grifo, mas Ronaldo o impede, dizendo que ele não está sozinho. Eles correm para fora da barreira e começam a derrotar os monstros mais fracos para que possam lutar contra o grifo em paz. Mas então, de repente, outro monstro lendário chamado Fenrir aparece. Ronaldo diz ao grupo de Lost para lutar contra a raposa elétrica enquanto ele lida com o grifo. Ele avança e Fenrir tenta persegui-lo, mas Armia o impede com uma bola de fogo. O Fenrir imediatamente corre em direção a ela, mas Lost reage rapidamente e bloqueia seu ataque. Ele luta contra o Fenrir sozinho, mas lentamente a raposa começa a ficar mais rápida do que ele consegue lidar. Lost se machuca com suas garras, mas Sig ataca o Fenrir antes que ele possa desferir o golpe final. Senna leva Lost de volta para a segurança para que Lyra possa curá-lo, enquanto Sig e Armia mantêm a raposa distraída.
De repente, o Fenrir uiva, chamando um Lick para apoiá-lo. O Lick ataca a Armia, e Senna vai salvá-la. Enquanto Sigg está distraído por causa disso, o Fenrir salta sobre ele e corre para atacar Lyra em vez disso. Ele a empurra, e então morde Lost, jogando-o alto no ar. Enquanto ele cai no chão, ainda inconsciente, Senna fica muito brava. Ela avança direto no Fenrir, acertando-o com um soco poderoso. Sigg e Lyra dizem a ela que é muito arriscado, mas ela não os escuta enquanto continua atacando a raposa elétrica. Ela então acerta um chute poderoso na cabeça e o manda voando, mas a raposa retorna, mais feroz do que antes. Ele sobrecarrega Cinna, ferindo-a, e então a prende no chão, mas ela sorri, dizendo que ele caiu no truque. Nesse momento, Lost salta no monstro, esfaqueando-o com sua faca e causando um ferimento profundo. A verdade é que, quando o Fenrir o jogou antes, ele estava consciente. Ele se curou e sinalizou para Cinna ganhar tempo para ele, e ela fez o possível para não o decepcioná-lo. Ela diz ao monstro que ele perdeu porque não percebeu aquele truque simples, e então ele desaparece por causa do dano que a faca de Lost causou. Cinna está feliz por terem vencido, mas começa a perder a consciência por causa dos ferimentos e da perda de sangue. Quando ela acorda mais tarde, se encontra cercada pelos amigos, e seu corpo não dói mais. Ronaldo diz a ela que os ferimentos dela não eram tão sérios que 2 curandeiros não pudessem consertá-la. Cinna pergunta a ele sobre o grifo, e ele mostra a ela o cristal mágico que conseguiu depois de derrotá-lo. Ela fica aliviada ao ver isso, e pensa que Rama estará segura por enquanto. E Lost diz que tudo depende se Mist cumpre sua promessa ou não. Ronaldo diz que eles não têm escolha a não ser confiar nele por enquanto. Lost então sugere que eles voltem para a estalagem e bolam uma estratégia. De repente, ela ouve Han dizendo que é uma pena que ela ainda esteja viva, e no momento seguinte ele a está estrangulando por trás. Ninguém consegue entender o que está acontecendo e Cinna só consegue chamar o nome de Lost enquanto Han a arrasta para a porta para qualquer lugar e desaparece. Lost tenta segui-los, mas é inútil e ele está devastado. Lost e o resto das pessoas voltam para a estalagem para descansar e se reagrupar. E Ronaldo diz a eles que Cinna não é uma garota normal, mas a princesa adormecida das lendas. Lost fica chocado ao ouvir isso porque nunca nem tinha pensado nisso. Armija pergunta se a história da princesa adormecida é real, e Ronaldo afirma, dizendo que é exagerada, mas é real. A princesa adormecida tem o poder de fazer o dragão do mal adormecer, e para isso, o dragão deve comê-la, e todos ficam chocados ao saber disso. Enquanto isso, Han leva Cinna até Mist, e assim que ela se liberta de seu aperto, ela ataca o velho elfo. Ele a para com seu poder mágico, e então diz a ela que não há necessidade de violência ainda. Ele pergunta a Cinna se ela sabe sobre o Dragão do Mal, e ela responde que todo mundo sabe. Mist a liberta de seu controle e pede para ela explicar o que sabe, e Cinna diz que o Dragão do Mal apareceu de repente 200 anos atrás e tentou destruir o mundo. O herói o derrotou após uma longa batalha, e esse foi o fim da história. Mist diz a ela que o conhecimento dela está incompleto, porque o herói não derrotou o dragão, ele apenas o forçou a recuar temporariamente. Além disso, o dragão não apareceu apenas 200 anos atrás, mas já vinha atacando o mundo muito antes disso. Ele sempre aparece depois de 200 anos e, quando é derrotado pelo herói, retorna à sua base para recuperar suas forças. Cinna percebe que os 200 anos estão quase acabando, e o dragão do mal pode reviver a qualquer momento. Mist diz a ela que ela está certa, e as mutações estranhas que estão acontecendo com os monstros ao redor desta área são todas por causa disso. Ele diz a ela que o dragão será revivido na parte mais profunda da masmorra da cidade, e Cinna entra em pânico, dizendo que será realmente perigoso. Ela pergunta onde está o herói que vai derrotar o dragão do mal, e Mist diz a ela que infelizmente não há herói desta vez. Ele então revela que, embora não haja herói, eles ainda podem colocar o dragão do mal para dormir usando o poder da princesa adormecida, e essa é Cinna. Ela fica confusa com isso, então Mist diz a ela que a garota escolhida para ser a princesa adormecida tem o cabelo azul do nada um dia. Cinna de repente percebe que o mesmo aconteceu com ela, e o pai dela deve ter sabido disso, por isso a permitiu se tornar uma aventureira. Por outro lado, Ronaldo também está contando a mesma história para Lost e os outros. Ele acredita que não é Mist quem quer usar Cinna para colocar o dragão para dormir, mas o primeiro-ministro do país, que é quem controla todas as guildas. Ronaldo diz que o primeiro-ministro só quer minimizar os danos causados pelo dragão do mal, mas isso não é necessariamente uma coisa boa, porque ele está disposto a fazer grandes sacrifícios para isso. Ele acrescenta que foi o primeiro-ministro quem não permitiu que esta cidade masmorra tivesse muros, porque os registros falam sobre as fúrias da masmorra que ocorrem quando o dragão do mal desperta. Ele queria que os monstros atacassem a cidade que não tem sistema de defesa e a destruíssem, o que faria o reino inteiro entrar em pânico. Nesse caso, o rei lhe daria a responsabilidade de lidar com a fúria, e ele estaria livre para fazer o que diabos quisesse com seu poder absoluto. No entanto, Ronaldo confia que Mist não é o vilão aqui, e ele tomou precauções para proteger a cidade, trazendo os aventureiros problemáticos e montando a parede invisível.
Ele pensa que Misty planeja matar o dragão antes que ele desperte, mas como ele não pode ter certeza de que seu plano funcionará, ele está mantendo Cina com ele como precaução. Ronaldo diz que se quiserem salvar Cina, devem garantir que o dragão do mal seja derrotado sem sacrificá-la. E para isso, eles devem alcançá-lo rapidamente. Ele diz que o dragão do mal deve estar descansando na parte mais profunda da masmorra, e eles devem tomar a iniciativa e correr para ele imediatamente. Todos concordam com esta missão arriscada para salvar Cina, mas Ronaldo diz para comerem bem antes de qualquer coisa, senão não terão força suficiente para lutar. Por outro lado, Misty usa um círculo mágico de teletransporte para alcançar o andar mais profundo da masmorra, que abriga o santuário do chefe da masmorra. Cina fica chocada ao ouvir isso porque tinha ouvido que a masmorra não foi totalmente explorada, mas Misty ri, dizendo que é apenas a história oficial. E ele esteve aqui algumas vezes com Han. Nesse momento, Lost e seu grupo chegam lá, e ele imediatamente chama o nome de Cina. Eles correm um para o outro, mas então monstros gigantes de um olho só chamados Cíclopes ficam entre eles. Todos dizem a Lost para ter cuidado, mas ele entrou em modo turbo e mata facilmente os 3 Ciclopes. Todos ficam surpresos, mas Lost apenas caminha até Misty e pergunta o que ele estava planejando fazer. O velho diz que estava apenas esperando por ele, e então empurra Cina em direção a ele, dizendo que ele pode ficar com a garota dele. Lost pergunta o que ele quer dizer, e Misty diz que quer que ele mate o chefe da masmorra. Todos ficam chocados, mas Ronaldo pergunta a Misty se ele vai quebrar sua promessa a Rama. Ele responde que ajudará a lutar contra o mestre da masmorra, mas não pode derrotá-lo já que é um elfo. Ele diz que os elfos não eram favorecidos pelos deuses e todos eles já estão mortos, e ele logo se juntará a eles. Ele diz que havia outras espécies antes dos elfos que tiveram o mesmo destino. Mas os humanos sempre foram favorecidos pelos deuses, e é por isso que dominam o mundo. Ele então diz a todos para pararem de depender dos outros para resolver seus problemas e salvarem seu mundo com as próprias mãos. Eles começam a caminhar em direção ao santuário, e Lyra diz que não pode confiar no velho elfo porque ele fala um monte de abobrinha, e pessoas como eles não podem salvar o mundo. Saig, sem ter o que responder, vira-se para Lost, que confessa não confiar em Misty, mas trabalhar com ele talvez seja a única forma de derrotar o dragão maligno e salvar a todos. Ao chegarem ao santuário, Misty explica que sempre que o herói força o dragão a recuar, ele foge para outra dimensão para descansar e se recuperar, e para invocá-lo de novo, precisa de uma quantidade absurda de mana. O mestre da masmorra, então, serve de ponte entre os dois mundos, transferindo mana para o dragão maligno, permitindo que ele venha para cá. Ele diz que, se derrotarem o mestre, o dragão não terá poder e não poderá entrar neste mundo. Pode ser que não consigam derrotar o dragão maligno só com esse método, e ele usará outras masmorras para juntar mana e voltar. Mas convenhamos, começar do zero vai levar um tempão, né? Misty diz que podem usar esse tempo para se preparar e atrasar o retorno do dragão indefinidamente. Ele então vai ao altar e invoca o mestre da masmorra, que, pasmem, é um anjo biblicamente preciso. Misty revela que o mestre da masmorra se chama Siren, e manda os humanos irem em frente e lutarem. Seg e Lyra reclamam que ele só dá ordens de trás, mas os outros se preparam para a briga. Eles avançam contra Siren, desviando dos ataques. Armia aprende com magia de água, e então Ronaldo e Sig cortam suas asas. A Siren lança uma saraivada de balas sombrias, mas Cina acerta um soco potente na cabeça, rachando-a. A Siren tenta fugir, mas Lost já estava esperando para derrubá-la. Ele dá o golpe final e derrota o mestre da masmorra. Todos acham que foi fácil demais, mas, de repente, o portal reativa, e um tentáculo sombrio sai e apunhala Han. O dragão maligno fala do outro lado, dizendo a Misty que depois de tantas lutas, ele deveria ter aprendido a lição. Misty percebe que o dragão já reuniu quase poder suficiente, e então o dragão lhe oferece uma troca. Ele diz que, em troca da vida de Han, Misty deve entregar seu corpo para que ele possa usá-lo para vir a este mundo. Misty diz que não tem escolha a não ser sacrificar seu querido aluno, mas, por hesitar um pouco antes de fechar o portal, ele cai nas garras do dragão maligno. O dragão assume o controle do corpo dele e começa a enviar mana ao portal, mas não é o bastante, então ele se teleporta para fora da masmorra. Enquanto isso, Han cai no chão quando o tentáculo some, e Lost vai curá-lo. Han diz que não há tempo para isso, pois precisam salvar Misty primeiro. Misty, sob controle do dragão, está fora da cidade, e o dragão percebe que Misty montou a parede invisível para impedir que a mana chegasse à masmorra. Ele usa seu grande poder para invocar árvores ao redor da cidade e ataca a barreira em vários pontos, pensando quanto tempo Rama aguentaria. Logo, Lost e seus amigos chegam fora da cidade pela porta mágica, horrorizados ao ver o dragão maligno levando a barreira de Rama ao limite. Apesar da pressão dos ataques constantes de todos os lados, Rama se mantém firme. Ela sente a magia de seu mestre misturada à do dragão maligno, e fica desapontada que, mesmo sendo o maior mago vivo, Misty não conseguiu impedir o dragão de tomar seu corpo. Os ataques constantes à barreira esgotam seu poder mágico mais rápido do que ela consegue repor, e ela não acha que aguentará por muito mais tempo.
Enquanto isso, o poder do dragão maligno começa a sobrecarregar a barreira, e as pessoas da cidade ficam com medo e sem esperança. O medo e o desespero deles se tornam uma fonte de poder para o dragão maligno, que começa a absorvê-los através da névoa. Por causa desse poder extra, mais monstros surgem, e a terra treme enquanto a segunda onda de destruição começa. Os monstros chegam rápido à parede invisível e começam a atacá-la, sobrecarregando ainda mais Rama. Ronaldo e os outros só conseguem observar de longe, enquanto Las tenta curar Han, cujos ferimentos são profundos e complexos, pois a mana do dragão maligno perfurou seu corpo. De repente, Han volta a si e segura o braço de Lost, pedindo que perdoe Misty. Ele começa a falar sobre como órfãos de masmorra como ele não têm futuro, e ninguém está disposto a lhes dar qualquer consideração. Apesar disso, Misty o acolheu e ensinou tudo o que precisava para ter sucesso no mundo. Han diz que depois de viverem como mestre e aluno por tanto tempo, o laço deles se tornou como o de pai e filho, e é por isso que Misty hesitou em sacrificá-lo antes. Ele diz que só Misty se importava tanto com ele, e Lost lhe diz que está errado, porque ele também o considera um amigo. Han responde que também o via como amigo, e foi por isso que tentou fazê-lo deixar a cidade várias vezes, esperando que pudesse viver em paz como aventureiro. Sina de repente entra na conversa chamando o pensamento de Han de arrogante e condescendente. Ela pergunta que tipo de amigo ele é, tentando ajudar os amigos ferindo os sentimentos deles, em vez de dizer a verdade e pedir ajuda. Han não tem resposta para ela e pede a Lost que pare de curá-lo, pois isso deve ser seu castigo por todas as coisas ruins que fez tentando salvar a cidade. No entanto, Sina nem mesmo o deixa ter a morte como quer, e empurra a mão de Lost em direção a Han, dizendo que ele precisa viver e expiar seus pecados. Lost começa a curá-lo novamente, e enquanto isso, os aventureiros da cidade saem para lutar contra os monstros e aliviar o fardo de Rama. Ronaldo pensa que se conseguirem fazer o dragão maligno deixar o corpo de Misty, eles vencerão. No entanto, ele não quer forçar ninguém a lutar, e diz que são livres para ir embora se quiserem. Todos sabem que, se o dragão maligno se libertar, o mundo inteiro vai acabar, então decidem lutar até o fim. Lost também termina de curar Han e se prepara para lutar. Mas ele diz a Sina para ficar para trás, porque ela é a Bela Adormecida, e deixá-la perto do dragão é um risco grande demais. Sina fica insatisfeita e brava com isso. Mas ainda assim fica enquanto Lost e os outros vão lutar contra o dragão maligno que possui o corpo de Misty. Ele apenas invoca suas árvores sombrias e retorcidas para atacá-los, e tudo o que podem fazer é cortá-las. Lost de repente dá um sinal a Armia e sobe numa rocha. Ela atira uma bola de fogo na base, lançando-o como um foguete, e Lost usa essa chance para se aproximar do dragão maligno. No entanto, ele não consegue alcançá-lo, pois um galho de árvore perfura seu corpo, e ele cai no chão inconsciente. Sina fica muito preocupada com ele e quer ir até lá, mas as palavras dele a forçam a ficar para trás. Han vê o dilema dela e diz para ir até Lost, porque se não agir agora, vai se arrepender pro resto da vida. Sina começa a correr em direção a Lost e ultrapassa todos os outros para alcançá-lo primeiro. Lyra e os outros chegam logo depois dela, e ela começa a lançar magia de cura em Lost, mas os ferimentos dele são graves demais. Enquanto isso, os galhos das árvores começam a penetrar a barreira e todos entram em pânico, percebendo que precisam evacuar os civis imediatamente. Sina de repente se levanta, determinada a usar o poder da Bela Adormecida para parar o dragão maligno. Ronaldo avisa que isso consumirá a vida dela, mas mesmo assim, com seu poder, ela só consegue fazer o dragão dormir por apenas 10 anos. Ren percebe que é um período curto, mas acredita que deve ser o suficiente para dar à humanidade uma chance de revidar. Ela começa a andar em direção ao dragão maligno, dizendo aos amigos para encontrarem o herói em 10 anos. Ela diz que se o resto deles não conseguir, Lost com certeza pode, e ela acredita nele. Justo então, Lost abre os olhos e vê que Sina já está quase alcançando o dragão maligno. Ela chama o dragão maligno, dizendo para devorá-la. O dragão maligno começa a suar frio, pois não consegue resistir à tentação de devorar a Bela Adormecida, mesmo sabendo que isso será o maior obstáculo em seu plano. Ele desce ao chão e se aproxima de Sina. E enquanto Lost pede a Sina para voltar à segurança, o poder adormecido dentro dele desperta novamente. Ele se levanta com os olhos brilhando, um chifre brotando da cabeça, enquanto seu corpo irradia uma quantidade insana de energia. Seus amigos ficam chocados, mas não mais que o dragão maligno, que não consegue entender o poder. Ele tem certeza de que não é um poder que um humano possa possuir, e nem parece que um deus esteja por trás disso. Esse momento de dúvida de repente dá a Misty a chance de resistir ao controle do dragão, e a primeira coisa que ele faz é zombar dele por não saber de tudo, mesmo sendo tão velho e poderoso. Lost de repente avança contra o dragão maligno e começa a dar uma surra nele. Sina fica perplexa ao vê-lo assim, e Ronaldo teme que, se isso continuar, Lost talvez não volte ao normal. Sina fica preocupada ao ouvir isso e implora a Lost que volte ao normal. No entanto, quando ele não a escuta, ela se coloca na frente dele e ele para o ataque. Ela segura a mão dele e pede para ele voltar para ela, e a energia sombria que o cercava de repente desaparece. O dragão maligno tenta fugir aproveitando a chance, mas Misty assume o controle do corpo e o força a ficar parado.
Ele então diz a Lost para acabar com ele e parar o dragão. Lost hesita, mas Misty lhe diz que já viveu tempo demais e quer partir ainda sendo um herói. Lost saca sua espada e então Sina segura a mão dele, pedindo para ela carregar metade do fardo. Juntos eles apunhalam o corpo de Misty e a energia do dragão maligno é liberada dele. Com isso, a conexão entre este mundo e a dimensão do dragão é cortada e as árvores mágicas começam a desmoronar enquanto os monstros correm de volta para a masmorra. Misty diz a Lost e Sina que eles foram ótimos e agora tem tempo para se preparar para a próxima vez que o dragão maligno tentar entrar na Terra. Han chega para segurar a mão do velho elfo enquanto ele morre em paz. Logo depois, a barreira some e Halma sai da sala para encontrar Ronaldo esperando por ela, porque, convenhamos, eles são o terceiro casal shippável da série. No dia seguinte, Han diz a Ama que ela será a próxima presidente da guilda, chocando a todos. Ela diz que não tem talento para liderar, mas quando Han revela o salário que ela vai receber, ela muda de ideia na hora e diz que fará o seu melhor. Mais tarde naquela noite, enquanto todos festejam a vitória, Ronaldo e Rama contam a Saig e aos outros que sempre souberam dos poderes especiais de Lost. Eles dizem que não é algo que eles possam lidar, e que isso deve ser deixado para as verdadeiras elites da capital. Saig e Lyra chegam à mesma conclusão ao ouvir isso, que não precisam mais festejar com Lost, e que ficarão mais sozinhos. Enquanto isso, Lost e Sina estão em outra parte da estalagem, onde Lost diz que vai partir numa jornada para encontrar o herói, e quer que Sina vá com ele. Ela fica feliz em ouvir isso e o lembra que é o propósito da vida dela estar no mesmo grupo que ele. Na manhã seguinte, eles partem em sua jornada juntos, com seus amigos e mentores observando-os à distância. Se você gostou deste vídeo, por favor, considere se inscrever e assista ao próximo vídeo na sua tela.